Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, aquela que caça tardes e encontra Thais Alves. Eu mesma encontrei minha Tardes! Cara, eu te amo, Tardes. Eu te amo, minha tardezinha querida. Pessoas, ouvintes aí de todas as plataformas, Spotify, nossos feeds, todos os lugares. Onde quer que você esteja. Hoje estamos aqui novamente, essa segunda-feira maravilhosa, para revisar esse episódio maravilhoso que foi... The Ghost Monument. Exatamente, cara, como está sendo bom, como está Ai, sendo que gostoso. delícia. Está aqui, sempre aí. É muita felicidade. No dia seguinte da exibição do episódio. Muito bom. Estamos aqui, mais uma vez, para falar sobre Doctor Who, sobre episódios inéditos, né, cara? Jodizinha e amigos. Pois é, a gente tá aí. O WRCast não é coisa nova, ele tá aí há um bom tempo, mas a Ixi. gente só tem essa oportunidade de revisar coisas 100% inéditas quando tá tendo temporada, né, cara? Tô E com esse ano, saudade, né? Cara, é gostoso, porque tem... Faz tempo. É bacana porque tudo é novidade pra gente também. Com né, certeza. cara? E Ghost Monument, eu vou te falar que foi uma novidade muito boa, assim, muito alegre, porque que episódio gostoso, né, Gostei cara? Resumindo muito. tudo que a gente vai falar daqui pra frente. Já estamos aqui falando que Não, mas a gente gostou muito. Em resumo de tudo que vocês vão ouvir daqui desse segundo pra frente. Que episódio maravilhoso, Que né, episodião, cara? né? Nossa, muito bacana, Curti ritmo legal. muito. Os personagens estão bem, assim, se continuar no ritmo do episódio de hoje, Tá legal. a temporada já tá nas cabeças, né, Com cara? certeza. Pois bem, se você está acompanhando essa temporada, é sempre legal lembrar das pessoas que estão patrocinando o DWBRcast de hoje, não é mesmo? Com que certeza. São nossos amigos ali do Crackle, esse serviço de streaming aí, que está trazendo a 11ª temporada com exclusividade pro Brasil. Exatamente, o Crackle tá aí disponível em um monte de plataforma, né? Se você tem PS4, né, que é o nosso caso, a gente tá você tem vendo no PS4. app do PS4. Se você tem Xbox, você pode assistir no Xbox. Tem gente vendo no Android, cara, Sim, no no app do iOS Android. também. Nossa, cara, tem E, claro, é muito no seu fácil. computador você também consegue assistir, você Claro. consegue assistir, streamar pro seu Chromecast. Você tem vários jeitos, vários meios de assistir pelo Crackle, e isso é muito bacana, sempre com uma qualidade muito legal. Tem a Sim, opção... é ótima. E vem Sim, dublado. Exatamente. Tem Isso sempre... pra mim é uma legal. tem sempre a opção de dublagem e da versão original com legendas. Inclusive, nesse da BRCast a gente vai falar um pouco sobre a dublagem. Isso é uma coisa que vai acontecer agora em todo o review dessa temporada. A gente vai trazer alguns toques sobre a dublagem, porque a gente assiste sempre uma vez em inglês e outra em português, para poder ter esse range maior aí de opinião. E eu acho maravilhoso eu já ter dublado no dia que sai o episódio. Sim. Isso faz uma puta diferença. A gente sabe que tem muita gente que não gosta de dublagem, mas a gente tem que pensar nas pessoas que precisam da dublagem. E Tipo que gostam, crianças, por exemplo. A gente sabe, né? A gente tem nossos analíticos, a gente sabe que o nosso público é bem misto. A gente tem desde pessoas Nossa, mais tem velhas de que nem a tudo, gente, é. até pessoas que têm idade de ser nossos filhos. Então a dublagem às vezes é importante pra inserir eles na série, né? O Tibio falou, né, que é uma série familiar agora, né, que é pra assistir junto com a família. E, Sim. cara, ter dublado é maravilhoso. Sim. E vale lembrar também que o catálogo aí do Crackle não se resume só a Doctor Who, apesar de sabermos que Doctor Who é a menina dos olhos pra gente. É o motivo pelo qual estamos assinando. Mas, assim como várias outras plataformas de streaming, ele tem até os originais dele, como é a série aí do Snatch. Lembra do Snatch Porcos de Diamantes, cara? Sim, Agora tem uma série, tem cara. o Rupert Grint, que é o verdade. Rony do Harry Potter. Sim, pois é, cara. Tem desde Doctor Who, que é essa série que a gente ama tanto e que a gente tava precisando de uma casa aqui no Brasil, quanto séries que só existem dentro do Sony Crackle. É Isso muito bacana, com certeza. Pois é, cara. E aí sempre fica a nossa dica pra você assinar, porque sempre que você assina e consome produtos oficiais da série aqui no Brasil, você aumenta o potencial de mais coisas virem. A gente sabe como Aumenta é a difícil. relevância da série aqui no Brasil. Exatamente, isso mostra porque dos outros jeitos, aqueles outros jeitos que a gente sabe, isso não reflete tanto a BBC. Claro. Agora, quando eles sabem que, por exemplo, teve uma adesão grande ao Crackle, que era caso aqui no Brasil, o pessoal da BBC fica mais entusiasmado pra trazer mais coisa. Eles falam assim, ó, o Brasil gosta de Doctor Who. Pois é, e a gente, por exemplo, a gente viu na exibição na semana passada nos cinemas, eles trouxeram várias coisas, memorabilhas, trouxeram chaveiros, bonequinhos e tal. Isso é a BBC falando que se tiver uma recepção boa, tem chance de vir coisa. Então, assim, a dica é, vá lá e assista de uma forma legal aí e oficial, cara, porque você tá ajudando você mesmo e todo mundo. O fandom inteiro de Doctor Who por Pois aqui. é, e não é uma coisa tão cara também, você pode assinar aí tanto direto pelo site, como se você tiver o NetNow, ou serviços de TV por assinatura, como o caso da própria Net. Cada Oi. TV por assinatura tem lá o pacotinho do Crackle, então é só procurar qual é a sua e Sim. assinar. E se você não tem nenhuma TV por assinatura, pelo site você consegue assinar pelo aquele método Survey, né? Que você vai lá, Isso. bota seus dados, já faz a assinatura e assiste aí na sua plataforma de escolha.
fica a nossa dica, vale super a pena. Com certeza. Pois bem, o que também vale super a pena, como sempre gostamos de falar, é a nossa leitura de e-mails, porque é aquele momento Sim. que a gente entra em contato com a opinião de vocês sobre o último episódio. The Woman Who Fell to Earth. A Exatamente. gente já leu alguns e-mails lá no último podcast, que foi de Torchwood. Sim. Mas chegaram mais alguns e a gente resolveu ler Sim, mais nada dois. mais justo, cara. Agora é o momento da Jory, a gente tem que ler coisas da Jory Sim. mesmo. Então, beleza? Separa essas cartinhas aí e vamos para nossa leitura de e-mails. Vamos lá! Beleza? Vamos então para mais essa leitura de e-mails aí, né? Como vamos falar, vai ser e-mail sobre The Woman Who Fell to Earth, né? O primeiro episódio de Jory Whittaker. Isso. Apesar da gente já ter lido mais alguns e-mails sobre The Woman Who Fell to Earth no último DWRcast, que não foi sobre dessa primeira temporada, mas sim sobre Torchwood. Isso né? mesmo. Como a gente bem sabe, a gente sempre fala pra vocês, né? Os episódios nossos DWRcast de review da 11ª temporada saem sempre às segundas e a gente tem podcasts também às sextas-feiras com outros temas e nesse podcast também tem leitura de e-mail, então a gente já teve algumas leiturinhas sobre a Jory aí na teve. sexta-feira. E, na verdade, eu vou puxar um gancho aqui desse próprio episódio, The Ghost Monument, né? Que tem um spoiler aí, tá, gente? Vocês estão ouvindo, sabendo que vocês já assistiram, Vamos lá, né? gente. Pelo Pelo amor de Deus. Você pode ser novo por aqui, então é sempre bom avisar, Vamos cara. avisar. Se você ainda não assistiu The Ghost Monument, o segundo episódio da 11ª temporada, este podcast é um review completo, ou seja, ele tem spoilers. Então, vá Todos avisado. os spoilers do universo, Exatamente, na verdade? sim. E o lance é o seguinte, né? No final a gente vê que quem ganha a corrida são os dois, o menino e a menina. Sim. E a gente leu 2 e-mails de meninos do The Woman Who Fell to Earth lá no podcast de Torchwood. Então eu vou escolher 2 de meninas hoje. Ok, vamos. Pra manter Ótimo. a igualdade. Vamos manter como tá sendo esse time TAD, né? Que são 2 mulheres manter e 2 a homens. igualdade, Sim, exatamente. Maravilha. Então, puxa a nossa primeira cartinha feminina de hoje. A primeira cartinha é da Jaqueline Santos. Ah, sim. Jaque, nossa apoiadora, já participou de podcast também, nossa amiga. Nossa amiga. Oi, meus amores, tudo bem? Ouvindo o DWRcast 103, anotei alguns pontos que me ocorreram. Fiquei curiosa sobre o que vocês comentaram sobre Sheffield ser pequena. Fiquei pensando, se é pequena, por que faltam vagas para estacionar a ponto das pessoas brigarem por elas? Porque as ruas são estreitas, né? E, Não, calma. lá a economia saudável dá pra comprar muito carro. Não sei. Não, eu mas chutei. ela foi além, olha Ah. só. Ela tem um ponto aqui, ó. Ótimo. Daí fiz uma pesquisa sobre Sheffield e descobri que é a 6ª cidade mais populosa da Caramba. Inglaterra, com uma população de mais de 500 mil habitantes. Cara, olha, Não não se compara, por exemplo, a São pequena. Paulo, mas é grande, cara. É porque a gente não deu certeza que era pequena. Eu só achei, eu falei, será que é uma cidade pequena? Porque todo mundo se conhece, né? Pois é. Porque a nossa teoria era, ou tem algum motivo do núcleo, né, de Companions ter sempre alguma coisa a ver um com o outro, né? Uma Alguma ligação. relação. Ou a cidade é muito pequena e saiu todos eles se conhecendo. Pois é. Mas graças à pesquisa E da nossa ela amiga... foi aí- pesquisar, olha lá. Sim. E como curiosidade extra, a cidade tem a tradição de séculos na produção de aço. Olha Tanto aí. que as técnicas de produção inventadas por lá até hoje são utilizadas internacionalmente. E é daí que vem a qualidade que a doutora menciona quando apresenta a nova O aço de Sheffield, ela fala. O aço de Sheffield. Não, e outra, a gente tem aquelas É gruas, né? famoso. Aqueles negócios. Deve ter muito site de construção, se o metal Isso. é bom, né, cara? Exato. Que bacana, que toque legal do Então Tibnon. ele traz, assim, a cidade pro spotlight, Sim. né? E mostra qual é o forte dela, que é o aço. Sim, é muito legal. Legal, né? Pois é, cara, é muito legal você ver que isso é uma curiosidade que nunca quer dizer, em situação nenhuma não. Às vezes pode até ter uma situação muito específica que a gente fosse pesquisar. Mas em situações normais, a Jaque, eu acredito, e nem a gente, nem ninguém tá ouvindo a gente, ia procurar qual era a especialidade, de uma cidade no meio do Reino Unido. Tipo, Entendeu? legal, e isso Muito é um legal. serviço bacana que Doctor Who faz pro Reino Unido em si, né, cara? ele trouxe, né, essa informação Sim, à que tona. legal quando a pessoa resolve, o que a gente sempre fala, passar da primeira camada e pensar um pouco mais, né, cara? É, muito legal. Bacana. Vamos lá, achei sensacional o vilão Predador-like. Sim, é. Aliás, Tibnon já chegou chutando baldes com uma referência pop dessas, hein, bicho? Caraca, mal posso esperar pelas próximas. Engraçado que ela comparou com o Predador, mas a gente teve um e-mail na sexta-feira, no DWR de Torture, que mencionou isso que um também, cara né? falou que se fosse um Schwarzenegger no lugar Sim! da galera, Olha esse lá. alien tava ferrado, ele comparou com o Predador também, Olha né? lá, Legal. altas referências. Sim. Vamos lá, sobre a Sonic.
por algum motivo eu achava que ela tinha que ter alguma relação com a TARDIS, que ela precisava retirar um core de energia da TARDIS, né, um núcleo de energia da TARDIS, para conseguir fazer uma. Então, isso é uma coisa bacana, né, de se falar, porque é uma noção que a gente tem muito por conta da série moderna, né? E eu porque... tinha essa noção também, pois sabia? Quando antes você assistia a série clássica, eu acredito, porque na Sim. série clássica já quebra isso, não, né? Sim. Porque o que a gente tem? A gente tem o Capaldi tirando a Sonic nova dele do console da TARDIS. A gente tem o Já vem prontinha. Pois é, a gente tem o Matt Smith tirando aquela screwdriver de ponta verde dele também do console da TARDIS. O 10º, né, o David Tennant e o Christopher Eccleston, a gente não vê ele fazendo nada na TARDIS, ele já tá com a Sonic. Já aparece. Mas por conta desses dois seguidos, do 11 e do 12, pessoas que estão assistindo podem levar a crer que a Sonic é ligada diretamente a alguma coisa da TARDIS, quando não é, né? A Sonic, diferente do que muita gente pensa, ela não veio com o terceiro doutor, mas sim com o segundo doutor, né? O segundo doutor usa a Sonic no finalzinho da época dele e ela não tem relação nenhuma com a TARDIS, ela é só um device que ele carrega e que no começo não era tão mágico quanto é hoje, tipo, ele literalmente só desaparafusava coisas, né? Sim. Com a chegada do terceiro doutor, a gente vê a Screwdriver se tornando mais proeminente, né? Ela vira uma coisa mais, uma marca da série. E a gente vê também que ela não tem relação nenhuma com a TARDIS, muito pelo contrário. Ele comenta que ele que fez a Screwdriver, né, então, cara? na verdade, sempre veio do doutor e não da TARDIS. A gente tem outros exemplos de equipamentos sônicos, né? A Romana criou a Sonic Screwdriver dela do zero, sem nada com a TARDIS. Ela criou ela mesma. Que legal, então, assim, você vê que ela é uma coisa... E uma coisa não desdiz a outra, né? Ele pode usar da TARDIS pra fazer a Sonic. Ele pode ter programado alguma coisa na TARDIS pra ela fazer a Sonic, ou a TARDIS mesmo aprendeu a fazer a Sonic com ele. Mas a Sonic originalmente é uma criação do doutor, exclusivamente. E o Tibnall trouxe isso de volta, exato, né? Muito legal. Exato. Muito e legal. também é bacana uma coisa que eu não sei nem se a gente comentou no podcast, se comentou, eu repito, o fato dessa Sonic, ela ser feita de um material do inimigo. Porque a Jory, ela usa um pedaço do cristal lá dos Stenza pra usar pra dar o boot no sistema da Sonic nova e o aço da Terra. Então, assim, ela é meio alien, meio terráquea. Isso é muito bacana. Isso, então, aqui ela continua aqui no e-mail. Como além das estar sem a TARDIS, fiquei griladona tentando entender como é que ela ia fazer. Mas no fim, minha crença se desfez porque ela retirou o core do pod do Tim Shaw. Inclusive, amei essa zoação dela com um vilão. Sim. Quer desmoralizar um vilão e falar, Usou o nome dele. qual é o seu nome? X. O quê, né? É engraçado, a gente tem tido um pouco disso, né? Pegar vilões que tem um nome e a gente muda o nome dele pra não falar o nome dele, né, cara? e aí... Me lembra um cenário parecido com quem tá tendo aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Ela falou assim, como já falei antes, Jory arrasou e atendeu nossas expectativas. Joey rainha, o resto nadinha. Olha aí, sim, maravilhosa. cara. A Jory, ela tá se provando, a gente tá só com o segundo episódio, né? Mas ela em 2 episódios já se deixou bem claro que ela é a doutora mesmo. Não, gente. E ela não deixa a desejar em relação a nenhum outro, né, Com cara? certeza não. E o podcast, como sempre, estava maravilhoso. Pode dar nota pro podcast? Pode dar nota. Se sim, eu dou o Whittaker sem dúvida, porque vocês Olha aí. arrasam. Que maravilhosa. Ah, que maravilha. Então, já que é uma que a gente sempre lembra, se você é um dos nossos assinantes aí no iTunes, você pode sim dar notas. Não é de Hartnell Whittaker, infelizmente o iTunes ainda não aderiu à nossa medida de nota maravilhosa. Fazer o quê? Uma hora eles chegam lá. Mas você pode dar ali as suas 5 estrelinhas e deixar seu comentário no iTunes pra aumentar a relevância do BRCast lá. Isso é super bacana. É verdade. Sim, maravilha. Ótimo e-mail. Próximo. Nosso próximo e-mail vem da Inessa Caminha. Reincidente da BRCast. Reincidente, tá sempre aí. Caros Fred e Thaís, tudo bem com vocês? Tudo bom. Tudo bom Depois também. desse episódio, eu tô muito bem. Tem muita Nossa, coisa tô pra comer nesse ótima. episódio. Finalmente, o nosso esperado 7 de outubro chegou. E junto com ele, o nosso pilar de esperança, Pillar of Hope. Pilar. Devido à nossa realidade dos últimos meses, uma definição pro doutor ou a doutora nunca foi tão real e condizente. Tão relatable. Olha só, né? Pois A é. doutora, ela está se Se conectando conectando. com a gente. É engraçado, né? Porque quando saiu a data, né? O episódio vai estar dia 7, a gente ficou nessa dúvida, tipo, ai caramba, é justo no dia da eleição, vai ser um dia corrido. Mas serviu pra ser meio que um alívio da pressão de ter uma eleição, porque o momento de votar, ele é muito estressante, no geral. certeza. Independente de qual lado você tá, de quem você votou, deixou de votar, ir votar é um momento estressante, porque é uma obrigatoriedade aqui no país e tudo mais. O fato de você ter um evento mais leve, mais legal, meio que Tira um pouco Tira um da pouco da pressão, carga. com Legal. certeza. Esse e-mail está sendo enviado apenas para dizer que, sob a minha ótica, The Woman Who Felt Worth não falhou em absolutamente nada. Legal. Nada mesmo, nadinha. Nossa série está mais linda e viva como nunca esteve antes. Olha aí, regenerou, né? Mesmo com a apreensão de uma mudança tão grande no formato da série, no fundo eu sempre tive a confiança de que Chris Chibnall daria conta do recado e que ele mostraria
isso pra gente logo no primeiro episódio. E eu digo que ele o fez. Olha aí. Fomos apresentados a companheiros super carismáticos e reais. Desses que é impossível bater um olho e não se sentir representado de algum modo. Ryan, mesmo depois de adulta, também não sei andar de bicicleta. Estamos juntos nessa. Olha aí, viu? Ó, que legal. Já tem uma pessoa que falou isso na semana, quando saiu o episódio da semana passada, né? Foi mesmo. Olha só que legal isso, né? Eu demorei a aprender a andar de bicicleta também. Mas queria falar da grande estrela, aquela pela qual todos nós já estávamos ansiosos, a nossa tão amada doutora. Sim. Difícil colocar em palavras o misto de alegria, emoção e empolgação que a Jory me trouxe. Ela é sagaz, divertida, leve, sorridente, forte e extremamente empática e gentil. Olha aí. Ela é a personificação de role model feminino que eu queria ter assistindo TV quando era criança. Olha aí. Ah, mas pera. Tivemos mulheres também muito fortes. Sempre tivemos Shannas e Sarah Connors e Ripley's. Mas esse essas jeito mulheres, doce não teve, né? Então, essa mistura, né? Olha só, felizes são as menininhas que crescerão vendo uma doutora que faz a sua Sonic Screwdriver do zero e dali entenderão que elas serão também capazes de fazer o que quiserem. Felizes somos nós, análise. mulheres, que finalmente podemos olhar para nossa série favorita e dizer, chegou a nossa hora. Isso eu sei. Isso eu sinto a mesma coisa, Inessa, com certeza. Que maneiro. A Joryzinha mal chegou e já nos deu um belo discurso sobre a nossa evolução como seres humanos, sobre a nossa habilidade de mudarmos para o melhor e ainda assim continuar fiéis à nossa essência. Que mensagem linda para ser passada nesses dias tão difíceis e sombrios que estamos vivendo, não é? Que beleza é nos enxergarmos como uma metamorfose. Olha que caraca, que meio poético. Amei isso, Que bonito, ficou cara. lindíssimo. Né? Legal que a série despertou isso. Nossa, gente, legal. incrível. Esse é meu breve e emotivo parecer em relação ao episódio. Até então, tenho zero teorias e palpites em relação ao resto da temporada. Apenas me entreguei à emoção da estreia e das várias camadas que esse episódio trouxe. Estou ansiosa pelas próximas histórias e contente por ter mais uma temporada sendo complementada pelo podcast de vocês. Olha aí. Beijos nos corações e até a próxima. Beijo, cara. Que e-mail Sim, legal, cara. cara. Que Eu legal acho que a Jory representou isso mesmo, Sim. pra muita gente. Sim. Você não tá sozinha nessa, Inessa, todo mundo sentiu que, assim, ela foi realmente, né, uma Esse esperança, nivelador, né, no meio disso tudo, e já veio trazendo um monte de mensagens legais. É uma dupla esperança, né? Pra gente aqui, ela foi essa esperança que a gente falou, né, de aliviar um pouco do peso, e pro mundo foi isso que a Inessa falou, né, cara? De agora as criancinhas, as menininhas em específico... Olha que legal! Elas têm um role model, tipo... Sim! O fato da gente ter... Isso é uma coisa muito importante de se falar, né? Que tem muito... agora perdemos o role model masculino. Tipo, cara... Gente. Todos os outros doutores continuam aí em todas as facetas. Dá pra assistir ainda agora, sabia? E agora, inclusive, assistam, porque vale a pena. Por favor. Mas o grande lance é que agora é a vez das mulheres, das meninas, das garotas, de todo mundo. Do feminino. Do que tá no outro lado, poder ter um pouco... Se relacionar diretamente... Lógico. Com o doutor, no caso, a doutora da vez, entendeu? É a nossa vez, homens, garotos, de fazer gender band do cosplay, entendeu? Coisas que a gente fez a vida inteira. Pois é, cara. A gente teve que fazer legal, gender cara. band de cosplay Pois é. o tempo todo, desde que a gente começou a gostar dessa série. Cara, eu acho fantástico tá tendo esse alinhamento aí do outro lado, sério, de verdade. Exato. E acho que todas as mulheres e meninas se sentem como eu e como a Inessa, tipo, representadas. Sim. Assim, é maravilhoso ter um exemplão meninos desses também, né, na cara? tela. Ela é exemplo pra homens e mulheres, meninos e meninas, assim como o doutor foi pra meninas por muitos anos. E é o que a Jory tá falando em todas as entrevistas, tipo... Você pode ter um modelo que é feminino, você que é garoto. Não tem problema nenhum. De novo, então, engraçado, cara, a gente agora um parêntese importante sobre isso. Eu cresci, né? A gente cresceu, eu no finalzinho dos anos 80 e 90, e você 80 e 90. Onda, né? Mas eu tive várias role models femininas, né? Por exemplo, eu falei da Xena, da Ripley e tal, eu cresci com elas como minhas heroínas, a Samus, Claro, a baita heroína. claro. Só que de uns anos pra cá, meio que eu não sei se por conta da internet ou porque as reações andam muito inflamadas, né? As pessoas estão nessa de, eu sou homem, eu não posso ter um exemplo de mulher, não sei o que, tem que ser um homem. Que é Caramba, isso? eu cresci com mulheres como exemplo Nada e é maneiro. a ver, Tanto na vida real quanto E na eu vida cresci fictícia. com exemplos tanto de homens como de Gente, mulheres. sempre, tipo, qual o grande lance? A gente tá continuando isso com a série que a gente ama, cara. Isso é um plus. é um plus. Cara. É só mais um pedaço de cultura pop que tem representatividade dos dois lados. Sim, né? cara, assim como, né, no caso aí, já aproveitando esse gancho do nosso after show aqui, quando da BRCast, que Com ele sempre
sempre esteve equilibrado, isso é uma coisa que eu sempre gostei. É verdade. O DWRcast, ele sempre teve um homem e uma mulher à sua frente, em níveis iguais, cara. Isso que eu acho Com bacana. certeza. E é muito bacana também ver que a galera tá tão ávida assim de, legal, agora eu tenho episódio e eu tenho o DWRcast pra complementar, porque eu gosto disso. O DWRcast, por que ele sai sempre no dia seguinte? Porque ele é o nosso after show mesmo. Ele é o after show, com certeza. Ele é pra gente poder comentar com todo mundo, E sabe? é muito gostoso quando chega e-mail ou, sei lá, algum comentário de alguém falando que, nossa, eu não vi aquela camada. É. Ou, ao contrário, quando chega um e-mail pra gente com alguma coisa que a gente não viu também, que também é muito legal essa troca, Sim, sabe? sim. Então é isso, cara. É maravilhoso. Ótimo, então lembre pra todo mundo aí qual o e-mail que eles têm que mandar pra entrar aqui na nossa leitura de e-mails. podcast@drbrasil.com.br. Maravilha, pegue seus óculos escuros que vamos pro deserto agora revisar Ghost Monument. Vambora! Já pra começar, isso é uma coisa... Vamos, né? Nossa, muita coisa, muito... É muita coisa! O episódio me deixou abalado de uma Eu forma boa. amei esse A episódio. gente não teve o tradicional ali, aquele... Cold scene, né? A ceninha antes da abertura. Ceninha inicial. A gente não teve, a gente já foi de cara pra abertura. E vamos tirar uns Que está sendo esperada há quase um ano, mais de um tirar uns ano. minutos pra falar sobre a abertura. Vamos falar. Sobre esse cheiro de série clássica. Ai, que tem. delícia! E dá na tua cara assim, série clássica, pá! É o tema, é o visual. Cara, como eu amei, eu tô tendo um faniquito aqui, cara. Ron Grainer e Delia Derbyshire Sim. estão felicíssimos. Estão mesmo, Quem são cara. eles? Os criadores originais do tema de Do Dr. tema Who em da abertura. 63. Sim. Cara, essa abertura, ela tá 1000% série clássica, assim, não tem... Eu vou além, Com de certeza. todas as aberturas, ela é a mais série clássica da série moderna, De né? todos. Ela é a mais série clássica. A gente Sim. tem aí essa última do Capaldi, que tinha os olhos dele, né, tudo mais. Isso é bem série clássica também. Mas essa da Jodie, ela Tá mais. ela tá bem a época do primeiro, segundo e terceiro Doutor. É aquele vórtice esquisito aparecendo, que a Thaís vê várias coisas. Até aqueles. Aqueles aquela movimentos, energia em zigue-zague. aquela onda de coisas então, acontecendo. Com a diferença agora a gente tem um colorido, né? É. Assim como na época do terceiro Doutor já era colorido. Eu mas gostei que esse é tá um colorido... bem puxado pra azul e roxo, tá bonito, né? Tá bem seguindo a identidade visual da série agora, né? Que Muito mexe com essas legal. cores. Tem uma cor muito quente, que às vezes brota um laranja, mas aí tem o roxo, que é uma cor bem fria, né? Tá bem roxo e azul, assim. Cara, e tem bonito os toques de pra caramba. laranja. Eu gostei bastante, né? O logo, ele ressalta porque ele é uma cor quente no meio das coisas frias. É, ficou bom. Ele tem, né, as ondas, como a gente falou, né? Que é bem série clássica. O tema, ele tá... Gente, Não tem mais guitarra, não tem... Ele é não, todo sintetizado. Sintetizado, gostoso Teremi na de cabeça, ouvir, né, cara? Super legal. Bem série clássica. Segundo a Quinola, ó, Meus parabéns, meus cara. parabéns, De sensacional, gostei pra caramba. Pois é, no primeiro episódio a gente não teve abertura, né? Porém, no final, né, nos créditos finais, a gente tem essa abertura aparecendo borrada, com o tema bem mais baixo, você não consegue pegar todas as nuances, mas ele tá ali. Agora a gente consegue ver ele em toda a sua glória, né, cara? Bem mais Na claro. resolução máxima. Você É. é bonito, cara. É E lindo. engraçado, ele me lembrou um pouco, tipo, mercúrio líquido, sabe? Quando Isso. Ele pareceu tem uma reação meio química também. Parece esse feitinho Bicho, mesmo. eu gostei demais, Mas posso falar demais só da uma abertura. coisa? Claro. Não é pra criticar não, tá? Ah. É só uma coisinha. Tudo bem. Eu tava esperando A o cara? rostinho dela, Eu queria a cara. Não, isso com Eu tava certeza. Eu esperando, queria. Mas então, mas é o que eu tô falando. A gente só foi ter esse lance do rosto depois de um tempo. O primeiro doutor não teve. não, sim, o segundo isso é. doutor teve. Isso você tem razão. O terceiro a gente teve ali, depois de um tempo começou a ter também. Não, mas eu sei. o lance é que assim, no começo não tinha. E eu acho que como esse é o começo de uma nova fase, tudo bem não ter. É porque a gente, assim, na série moderna a gente não teve, a gente foi na ter os série- olhos depois só. Então, mas era o que eu ia falar. Na série moderna a gente não teve, então eu não sabia do que eu tava sentindo falta, porque eu nunca tinha visto. Tá. Aí, quando eu vi a série clássica, eu falei, nossa, é mó legal isso aí, hein? Aham. Pô, deviam ter feito, hein? Aí, com Capaldi, eles conseguiram Os finalmente olhinhos, trazer. de um jeito renovado, né? E eu falei, pô, legal, agora vão manter. Não, eu vou além. E não mantiveram. Eu gosto muito dos rostos nas aberturas. Eu acho muito legal. Pô, ali o sexto e o sétimo são os que eu gosto mais, cara, né? Sim, E eles têm. fica muito legal. Ó, por que não pintar? sétimo Por que não até pintar a cara da pisca. Diori de prata e fazer ela dar um pisquinho? Eu acho justo, cara. Ia ficar maravilhoso. Por que não fazer a Diori dura, assim, que nem uma ripa de madeira, aparecendo e indo pra trás, que no terceiro doutor na última abertura Ia dele? ser maravilhoso. Pode ser também, de verdade, cara. Eu sinto falta disso. Ou aqueles olhos esbugalhados do Tom Baker. É, então, cara. Eu acho assim,
tomara que essa abertura eu achei maravilhosa. Como você falou, muito. não é uma crítica. Não, né? não é. Mas eu quero... É que era uma expectativa que eu Sim, tinha. mas eu quero aí na segunda temporada dela, ou na terceira temporada Rostinho. dela. Eu quero o rostinho. Tipo, não, me dá o rostinho. Me Não dá o precisa rostinho. sempre. Na última temporada dela você pode me dar. Só me dá. Só né? quero o rostinho. Mas So Far So Good, a abertura é maravilhosa, Não, o tema tá maravilhoso. muito legal, gostei Sim. pra caramba. Uma coisa legal é que aparece o produtor nessa também, que na outra não aparecia, né? Isso, colocaram mais pessoas nessa abertura, É. porque antes tinham só 3 nomes na Era abertura. Não, 4 nomes. Era o doutor e os companions da vez, o escritor do episódio e eu acho E que o diretor. O diretor, só. Acabou. Aí aqui aparece a Executive Producer, que é a Nikki Wilson. Aí depois aparece os nomes, claro, dos quatro atores Personagens, principais. Aparece o Chris Chibnall. E depois lá no final ainda aparece também, né? O nome dos produtores, do Chibnall e do Matt Stravas. Sim. Então, assim... E depois quem escreveu que da cabeça também foi o Tibno, né? Então tá bem cheio de gente nos créditos. Isso é legal. Eu acho legal porque isso mostra aí que ele tá querendo destacar, todo mundo tem participação na criação disso. Então, Né? isso é bem bacana. Eu gostei também. Rolou uma inclusão. Um pessoal, assim, gente, vamos lá. Vamos colocar quem fez Vamos isso dar aqui. nome a todos os bois? Vamos. Muito bem. Acabou a abertura, a gente já volta direto pro ponto onde a gente parou na semana passada. E por que é importante eu ter falado da abertura esses segundinhos, né? Esses minutos, na verdade? Porque isso também lembra muito uma coisa que a gente via na série clássica, em especial... O cliffhanger. Exatamente, cara. A gente tem, por exemplo, a gente pega qualquer arco ali do primeiro Doutor, dentro do próprio arco, claro, não entre arcos, mas... É assim, aonde a gente para é onde a gente começa o próximo. Isso. Muitas das vezes até entre arcos Até entre arcos, mas a acontece. certeza é que assim, a gente sai de um episódio e a gente volta bem onde a gente deixou. E agora tá sendo assim, né, cara? É a mesma coisa. Isso mostra um movimento de serialização dessa temporada, né? É como se todos esses 10 episódios fossem um arco de 10 episódios, né? Mas, Estamos tendo standalone, eles também funcionam bem. Sim, então, é como se a gente estivesse tendo War Games de novo, né, cara? É um arco de 10 episódios. Sim, maravilhoso. E aí, eles estão ali, né, no meio do universo, o que tá acontecendo? Boiando, Estão boiando, né? E, do nada... Aparece uma nave que veio do hiperespaço. Se você gosta de Star Wars, né? Você já viu que é o hiperespaço, né? Se você gosta de Star Trek, ela provavelmente chegou ali em dobra. Com certeza, com certeza. Não, eu vou usar hiperespaço porque eles falam hiperespaço. Sim. Então é isso. Só quero ser justo. Sim. E aí a gente já vê os dois, né? Separaram entre duas turminhas. Na verdade, isso a gente não tem de cara, né? Porque assim, eles estão boiando, aparece a nave. Quando a nave aparece, a gente já tem ali o Ryan acordando, né? E o Graham meio que amparando ele ali, tipo, levanta, aconteceu, não sei o quê. Acorda aí. E aí, a gente vê ele, a gente tá numa nave. Aí a gente, de cara, já vê o primeiro personagem do elenco de apoio, né? Que é essa... Eu esqueci o nome dela, né? Que os nomes são difíceis. São difíceis. São nomes alienígenas. Acho que é Epso. Não, Epso é o cara. É o cara. O dela eu não lembro. Enfim, super difícil. Chega a capitã dessa nave e ela fala, não, é a minha nave. Você não tá em qualquer nave, não sei o quê. Eu peguei que vocês estavam boiando no espaço, eu salvei a vida de vocês, não sei o quê. Eles estão desesperados, tipo, onde a gente tá? A gente tá numa nave. Cadê as outras duas? Tipo, eles estão bem assustados. É a primeira vez, gente, que eles estão... fora da Terra, né? Antes mesmo deles falarem desse lance de onde elas estão, eu já tinha sacado, assim, que elas não estavam. Porque o foco neles dois... Eu demorei. Eu falei, nossa, será que eles separaram? E aí, na hora, ele falou, Não, né? eu achei que elas estavam na mesma nave. Onde é que elas estão? E aí ela fala, não tem ninguém. Eu só peguei vocês dois. Não... Aí, tá bom, então vamos procurar ela. Não adianta. Elas já estão mortas. Se eu não peguei, já morreu. Eu só peguei vocês. Quando eu cheguei lá, só tinha vocês dois. Eu achei que elas estavam na mesma nave. E aí, quando ela falou isso, ai, meu Deus do céu, separou. E aí é muito bacana, porque logo em seguida a gente tem a Yasmin, né? Ou na tradução aí da dublagem, a Yaya. Então, vamos parar por um segundo e falar sobre a Yaya. Pois é. A Yasmin ou Yasmin, né? Ela tem esse apelido carinhoso de Yas, né? Na versão original em inglês. Com Z, né? Pois é, YAZ. Mas por algum motivo que desconhecemos, né? Na dublagem, não na legenda, mas sim na dublagem em português, a gente tem o Yas sendo traduzido como Yaya. Isso é estranho. Alguns momentos, tem alguns momentos que eles estão falando e aí vem o Yaya. E fica super estranho, soa estranho, enquanto né? você tá falando uma frase séria... Engraçado que você falou, a legenda continua mantendo yes. Pois é, porque o lance é assim, quando você... É porque quem traduz uma coisa não traduz a outra. Isso aí tudo são bem. dois tradutores você é tradutora de legenda, você sabe como é que é também. Mas o grande lance a gente tem ali uma cena séria, no inglês, né? E eles chamam ela de Yas e não quebra o clima da frase, ela continua séria. Quando eles estão em português falando uma frase séria e eles falam Yaya,
quebra demais, Fica cara. muito estranho. Fica Na muito verdade, o que parece é que eles estão falando sobre uma criança. E Yaya ficou um apelido meio infantil demais, eu eu não achei. gostei. Eu acho assim, quando Mas teve... estão mantendo, quando então teve vamos no, manter, quando né? teve no primeiro episódio, eu falei, tudo bem, foi ali uma ceninha só, pode ter sido pra ficar um pouco mais engraçado ou pra caber na métrica da boca, Isso. mas tudo bem. Tomara que eles traduzam como Yas mesmo, né? Porque faz sentido e é até mais fácil pra boca e tal. Eu acho que vai ser uma coisa de momento. Nesse segundo a gente viu de novo o Yaya, então Que eles estão mantendo. começo a temer que vai ficar Vai pra manter, sempre. vai manter. Acho meio problemático, mas tudo bem, é como tá traduzido. É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha de tradução. Acho estranho porque influencia no E eu, no enquanto tom. tradutora, sei que nós temos que fazer escolhas enquanto tradutores, mas chega um dado momento que não flui, como o Fred falou. Tá no meio da frase, ali no meio da ação, não sei o que, iaiá, bababá, tipo, fica muito esquisito. Mete Yasmin, então. Se Ou for Yes. Não, se não quiser Yas porque o som é esquisito em português, mete Yasmin, cabe também, entendeu? O tanto de boca que você vai gastar com Yaya, você gasta com Yasmin. Com Pois bem, certeza. Enfim, primeiro parênteses sobre a dublagem que a gente tá fazendo nesse podcast, mas enfim... haverão outros. Haverão outros. A gente tem ali a Yas acordando, meio que num pod, né? Num tubo de hibernação. E quando ela acorda... Também assustada. Em outra nave. Super né? assustada. Quando ela acorda, ela tá meio assim, perdida ainda, né? Meio acordando. E a gente começa a ouvir uma voz ao fundo, que é da doutora reclamando já. Já, lógico. Ficou o lance. A Yas, Ela já tá no meio da ação ali. Pois é, isso é muito bacana, né? Não, já porque tão- a gente não tem a doutora acordando ali sem saber o que tá acontecendo. Quando a Companion acorda e a gente acorda pra cena, né? Claro. A gente tem já a doutora no meio da ação discutindo com o capitão da nave. Então, assim, dá pra presumir até que ela nem apagou. Ela entrou já falando com o cara. Não, ela nem apagou. Ela já, vamos lá, não sei o que, tá acontecendo isso, eu vou ajudar, vamos pegar aqui, não sei o Ela quê. começa a questionar os O cara é métodos do cara. super cabeça dura, né? Sim. Ele fala assim, não, isso aqui você não pode fazer. Que não pode fazer? Vem cá, não sei o que. Ela começa a fazer as coisas. Ah, oi, Yasmin, então, volta ali pro pod, viu? Tipo Tá assim. tudo bem, tá? Não vai acontecer nada. tá Ela tudo vira. bem, viu? E ela vira pro cara e começa a bater boca. Porque não sei o que, você é maluco, a gente vai morrer. Aí Yas, o quê? Aí ela, ai, porque tá aqui ainda? Não, Não, tá tudo bem, viu? A gente volta vai sair pra dessa. lá. Não, de novo, né? Mais construção de personagem da doutora. Ela mostrando Ela é que muito ela é desligada. engraçada. Ela é muito desligada. Tipo, ela fala uma parada e opa, não era pra falar isso agora. Não, tá tudo bem. O quê? Não, calma, tá tudo bem. Muito Volta lá maneiro pro isso. pod. É. E ela, claro, desesperada. Nessa hora, nessa nave, na nave do Ryan, não. Mas nessa nave aqui, eu fiquei com uma sensação horrível, porque a câmera tá fazendo assim, ou é o próprio cenário, eu não sei o Não, que então, é. a câmera tá sacudindo. balançando, dá uma sensação horrível. Tudo balança, porque como a doutora mesmo Nossa aponta, essa nave Senhora. devia estar num ferro velho. Eu fiquei muito nervosa. Essa nave deve ser pior que uma Millennium Millennium Falcon. Falcon. Porque o lance é assim, ele fala, ó, a gente tá caindo, a gente vai cair no planeta, não sei o quê. Aí ele fala, é o planeta, né? Na outra nave a gente soube que esse era o planeta final, né? Que a capitã fala assim, é o planeta final. É o Ryan, mas isso não existe. Ela, claro que existe. A gente vai pra lá porque tá tendo todo esse rally, quem tá fazendo, não sei o quê, essa disputa, blá blá blá. E aí, quando a gente corta pra nave do outro cara, né? Jodie. Ele tá ali, tipo, a nave vai cair, a gente vai cair nesse planeta, não sei o quê. Eu vou ligar os escudos. Quando ele vai pra ligar os escudos, é manual o negócio. E Ela fala, seus escudos são manuais. aí, não, assim que é bom, o escudo manual que segura, não sei o quê, talvez dê um impacto, aí ela fala, nossa, essa nave devia estar num ferro velho. Aí ele, essa nave tem canções sobre essa nave, conta a história dela. Ela fala, vai ter canções sobre a nossa morte se eu não ajudar isso aqui. Exatamente. E aí, isso é uma não, coisa e ela muito fala legal. assim, a gente tem que se livrar da parte de trás da nave. É. A gente fica só com a parte da frente, porque senão ela não vai aguentar. Não, a gente não vai E conseguir, ele fala, não vai aguentar a reentrada, não, né? e ele fala, mas nem ferrando, você não vai fazer isso com a minha nave, que não sei o que não sei o que lá. Aí chega uma hora que ela convence ela. Ele fala, tá bom, vai. Não, só que antes Tipo, dela convencer, ele realmente. fala assim, ele não vai, ela falou, vai. Ele falou, você acha que você consegue manobrar minha nave melhor que eu? Ela fala, acho. Aham. Vou conseguir sim. Sim. Tira a parte de trás. Ela se impõe, né, cara? Isso é bacana. E eu vou falar uma coisa sobre essa cena, sobre esse negocinho aí que você falou. Aham. Mulheres sabem dirigir tão bem quanto homens. Ah, sim, É com exatamente essa mensagem Com por certeza. trás dessa cena. É, que dá o pra cara tirar fala assim, isso. você realmente acha que você dirige melhor que eu? Ela, sim. É a nave espacial. Mas... Nesse caso, é uma nave espacial, mas a gente sabe muito bem o que tá acontecendo aqui. A mensagem por trás, né? A bem segunda sutil, camada- é bem sutil, É mas sutil, é sutil, porque na verdade a gente sabe que ela é o doutor, então o doutor e a doutora sabem pilotar muito bem naves espaciais. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a questão é que ali naquele momento, ele
tá achando que ele tá conseguindo, ele não está conseguindo. E a gente vai ver que mais pra frente esse personagem é um personagem que ele sofre com falta de confiança nas pessoas. Sim. Então, na verdade, ele quer fazer tudo sozinho. O grande lance é que assim, eu acho que E é ela mais... chega e fala assim, não, eu consigo. Quando ele fala ali, não é nem sobre dirigir ou pilotar a nave, é sobre controlar a situação, né? Handle the situation, né? De uma forma ampla. geral. Eu acho que é mais até do que sobre dirigir, é sobre tomar as rédeas da situação. Tipo, a mulher, ela não fica pra trás em decisões, assim. Isso, ela tem tantas condições de resolver Sim. aquela porra toda. Sim, do que quanto Um cara. Sim. E ela até bota a Yasmin pra ajudar. Ela fala, ó, aqui você puxa a alavanca aqui e É tal. mais complicado, pá. né? Puxa pra cá, depois levanta, puxa com força. E eu vi isso também no primeiro episódio. A doutora, ela fala pros companions dela assim, amigos, tem que falar amigos. Ai, foi mal, Pode ser pra mim é companion, pode ser companion. companion. Fala assim, ó, faz assim, ó, você vai me ajudar, vem aqui, você é útil sim. Inclusive, ela... Vem comigo que eu te ensino. Ela Isso é muito nomeia legal. isso ao longo desse episódio. Ela fala teamwork, é trabalho em equipe, cara. Gente, é maravilhoso. Tipo, claro que você tem capacidade, vem aqui que eu te ensino. Não é maravilhoso Vamos isso? todo mundo... inclusive, Vamos isso, todo isso é mundo falado. junto, A gente, quando tá junto, a gente é mais forte. Ela fala isso no episódio. Que é maravilhoso, muito né, maneiro. gente? Pois bem, eles conseguem ali... Eles conseguem manobrar a nave, arrancar um pedaço dela pra fora. E eles entram bem de qualquer jeito no planeta, né? Quando eles estão entrando, a gente já tem os outros 3 Eles já personagens chegaram. no planeta. Pois Detalhe que a moça conseguiu estacionar direitinho. Ela estacionou numa boa. Ela estacionou numa boa. Tudo bem que a gente pode assumir que são naves diferentes. A nave sim. dele pode ter passado por coisas que a Na nave verdade, dela não passou. a dela tava super estável. Não tinha Sim. esse movimento Exato. maluco de câmera, por exemplo. pois é. Então ela tava sucinha. A nave dela para numa boa, tipo, Tá mais estaciona inteira, na boa. sim, claro. Aí tem ali o primeiro deslumbre dos Companions, né? Tipo, nossa, onde a gente tá no planeta, é louco, tem 3 sóis. Tipo, eles. É legal que eles têm essa primeira olhada de tudo e eles já tiram conclusões. Tipo, o Ryan fala, a gente tá no planeta alienígena? Aí o Graham fala, olha, pelos 3 sóis ali em cima, com Acho que certeza, sim. né? Pois bem, eles estão andando, né? Porque ela fala, vamos, vocês são os meus bônus. Eu tenho que chegar não sei aonde, eu tenho que chegar onde eu tenho que chegar, então vamos logo que eu não posso comigo. perder tempo. Aí eles ficam ali conversando ali atrás e falam, não, vamos seguir ela. Ela é a moça que a gente tem que seguir. Pois é, eles estão andando ali e você vê lá no fundo o negócio caindo, parece um meteoro. Na hora que a gente já presume que é a outra nave É a entrando na outra toda, nave, né, vem a toda. cara? E aí a capitã olha pra trás e fala assim, nossa, aquilo é uma outra nave caindo. Vamos, sai da frente. Sai correndo, não corre. fica na frente. A nave cai, mas é assim, E a Indiana Johnny Jones, até fala, né? segura a Berenice, né? É, Não, ela não fala Berenice. Cuidado nessa hora que você fala isso, porque pode achar que tá na dublagem, não tá. Mas ela fala assim, segura! E pois ela é. tá... Não, mas é uma cena total segura Berenice, nós vamos bater, porque assim, eles estão descendo na toda, e, maluco, é Indiana Jones, né, cara? Nossa. Vai na... E ela consegue frear assim na frente deles, assim, atrás, a um dedo deles. Isso. Mas consegue. Pertinho. Na hora que ela sai da nave, é muito legal que eles estão caídos no chão, né? Porque nisso o Ryan cai, né? A gente sabe que ele tem problema motor. Na por hora conta que eles da estão dispara- correndo, ele não consegue correr. Ele dá uma cai, caidinha. Isso é por conta da condição dele aí, mas por sorte Os ninguém outros morre ali. levantam ele, tudo bem. Quando a doutora aparece, ela já mandou, desculpa aí a bagunça, foi sem querer. Foi mal, gente. Vocês estão aqui, que Desculpa bom. o mau jeito, né? É muito legal. Esse problema do episódio já é resolvido de cara, né? Os companions se juntam com a doutora. Se tudo juntam bem. rápido. Pois é. A separação, ela foi rápida, Sim, ela a não gente- durou muito. Exato, a gente vê ali que a capitã e o outro cara, o capitão ali, eles se conhecem, eles têm uma história prévia, eles já tiveram uma relação antes, porque eles falam, ele pergunta, cadê o fulano? Aí ela fala, já era, só tem nós dois. Eles se perderam no hiperespaço e agora só sobrou a gente. Só que, e os bônus, né? Eles E ficam os falando- bônus? Mas é muito bacana porque, né, até esse ponto da história a gente não sabe o que cacete está acontecendo, né? Porque a gente não sabe se eles são família, a gente não sabe se essas pessoas que ele nomeou eram amigos dele, não sabe. Não. O lance é que eles têm que chegar nesse ponto ali comum, quem descobre mais pra frente um pouquinho que é essa tenda, né, cara? Isso. Uma tenda no meio do nada. É. E o nome desse planeta, ele falou, né? Desolação. É desolação, né? Já não é um nome muito bom, né, cara? Você já Não fica com o pé promete atrás. muita coisa boa, Você já fica não, com o pé atrás, né, cara? E aí, quando a doutora vê os compêndios, ela fala, assumo que esse é o primeiro planeta alienígena de vocês. Cuidado, não encosta em nada, hein? Esse é o primeiro planeta. Toma cuidado aí, pelo amor de Deus. Toma cuidado, tá, gente? Muito bem. Disse a pessoa que chega no lugar lambendo as coisas. Lambendo, pegando, É que ela cheirando, pode, né? encostando. Ela não é humana, vai lá. É, mesmo Tudo bem. assim, viu? Tem umas coisas que ela também não pode Depois morre com fazer. radiação, não sabe por quê, né? Inclusive, nesse planeta não se pode encostar na água. Ela que ela ouse, podia, né? exatamente. Eles chegam então nessa tenda. E aí a gente tem um personagem que, cara, Eu se o gostei Tib não, dele, cara. se o Tib não tivesse na pegada de usar criaturas, seres, vilões antigos
muito podia ser o Celestial Toymaker com essa roupa, Seria né, cara? maravilhoso, Tá com a roupa né? de mandarim, cara. Ai, Celestial como eu Toymaker, queria, não necessariamente de cara. mandarim, né? Mas é uma roupa ali meio oriental, né? Lembra um pouco as roupas que o Celestial Toymaker usava. Aliás, pausa pra dizer que figurinos legais esse episódio tem. Sim. A pilota, a moça, eu quero muito fazer cosplay dela. Sim. Eu Sabe adorei que ela a me roupa lembrou? dela. Sabe que ela me lembrou? Eu amei a roupa dela. Aquela caça-fantasma do filme novo, a cientista loucona. Isso. Não parece ela? Acho que é Meu, o cabelo. sim, acho que é o cabelo e tal. Mas assim, as roupas estão muito legais. A roupa desse cara da tenda tá muito legal. Eu Sim, gostei muito dos o figurino figurinos. tá tudo bem bacana. Muito bacana mesmo. Sim. E aí, a gente descobre qual é, né? Os dois estão lá porque tá rolando uma corrida espacial. Inclusive, a Jory até fala, é como se fosse uma Rally Dakar, É como né? se fosse um Castle Run. É, então, é uma parada assim, porque tem que... Pô, boa referência, cara, Castle Run. A gente tem ali, tipo... eu traduziria numa tradução muito livre, não pra dublagem, só pra entendimento. Claro, claro. É quase como se fosse uma corrida maluca dos infernos. Assim, não é uma Isso. corrida E mesmo. espacial, né? É uma parada espacial, assim, mas só sai um vencedor, né? A gente pode comparar aí com Battle Royale, com Jogos Vorazes. É uma parada assim, eles têm... dá a entender que são várias tasks, né? E São eventualmente... várias fases, várias etapas, vários E planetas. ele fala que são das 12 galáxias. É um negócio assim, é gigante, né, cara? Rola no universo E inteiro. eles falam, ó, vocês chegaram no lugar final, no destino final, que é como a capitã fala lá em cima, né? O planeta Isso, final. é o planeta final. E agora o que vocês têm que fazer é, tipo, vencer o planeta. O planeta é hostil, Sobreviver. o planeta é mau. Vocês têm que Isso. sobreviver a ele, não encostem na água. Survival Feelings, né? Pois Aquele é. programa, como é que era, né? O sobrevivente? Não, não, No limite. No limite! Isso. No limite! Só que sem comer olho de cabra. Porque Sem não comer tem olho de animais nesse cabra. planeta, mas tudo bem. Não tem nada Não vivo tem nada nessa vivo nesse porra. planeta. E aí o lance é que eles chegam lá, tipo, o que vocês têm que fazer é chegar no Monumento Fantasma. Lá vai ter a tenda de novo, vocês vão nesse Monumento Fantasma e quem chegar primeiro ganha vários dinheiros de cotação esquisita. Ganha não sei quantos milhões de dinheiros. Aí a doutora, Que dinheiro é esse? o que é isso? Ah, Vale não corresponde... sei quanto é tanto. corresponde não sei quanto. Que é o quê? Ah, não sei quanto, não sei quanto. Ela aí, tô por fora do câmbio. Tô por fora, não sei de mais o cara nada. fala, olha, Não independente... entendo nada dessas cotações. Independente de saber quanto é dinheiro suficiente pra ser uma vida muito confortável. E pro seu clã inteiro ter uma vida confortável. É um dinheiro assim, que nunca vai acabar na história. Não é só um pra dinheirão. você, é mais ou menos assim, é um dinheiro pra sua família tudo. toda, pra toda a sua existência, todo o seu legado. Exato. É Entendeu? dinheiro à beça que você vai ganhar. É. Justamente. E o perdedor fica nesse planeta, né? Vale lembrar também que a gente descobre que esse cara nem está ali, né? Quando a doutora chega, é um na hora holograma! ela já saca assim, ela encosta, né? Olha, é um holograma, que bacana. Eu já fui um holograma. Eu adoro Eu hologramas. fui um holograma por um tempão, aí fiquei uma semana como holograma, vi cada coisa, mas eu já fui holograma também. muito random, né? Tipo, Isso não é muito doutor, cara? Essa maluquice de... Muito. eu já fiz tal coisa, aí, né? e eu gosto que ela fala rápido também, né? Ela vai falando não sei o quê. Não sei o que, holograma. Eu já falo holograma, eu vi por cada coisa. Tipo, ela dispara, sabe? É muito bacana. Pois é, e aí ele descobre que o ganhador dessa disputa ganha o prêmio todo e tem a oportunidade de ser transportado pra fora desse planeta. Infelizmente, quem perde fica nesse planeta. E aí a gente já tem o primeiro fato, né? Que eles falam assim, não, você não pode fazer isso. Ele fala, não. Posso sim. Eu já fui ganhador dessa disputa, né? Desse rally, e eu venci, eu faço as regras agora, e você não pode dizer como eu faço minhas E eu regras. faço o que eu quiser, né? Eu faço o que eu quiser, só sai um daqui, pronto, acabou. E aí o Graham fala, mas que isso, como é que você vai fazer? Nós somos todos humanos? Aí o capitão fala... Olha que legal, eu o não sou Graham humano. que chama atenção pra isso. Eu não sou humano, eu sou do planeta tal. E ele fala, e ela ali, a capitã, é do planeta tal também, não é do mesmo que eu. Não são humanos, somos são de apenas planetas diferentes. humanoides. Exatamente. Eles né, não cara? são humanos. Vamos voltar um pouquinho aí, que na hora que eles estão indo pra tenda, o Graham fala, nossa, tá muito sol, não tô aguentando isso aqui, né? Aí a doutora... Na areia tá indo nos meus olhos. Né? Da areia tá indo nos meus olhos E ela tal. fala, tudo bem, pega aqui esse óculos que eu trouxe. Nesse primeiro momento, até achei que eram os óculos do Capaldi, mas você vê que não, porque ele tem decorações. É um óculos feminino. É feminino, né? Ele, inclusive, lembra um óculos que eu tive, eu não sei quem foi que me deu. Se foi a Audrey Hepburn ou o Pitágoras. Ué, mas eu nunca vi o Pitágoras de óculos escuro? Porque você nunca viu ele de ressaca, né? Muito bem. Esse é o diálogo, certo? Esse diálogo sozinho já é engraçado Já pra é caramba. engraçado porque a gente sabe que a doutora conheceu tanto Audrey Hepburn como o Pitágoras. Sim. Mas na versão brasileira... Versão brasileira... Ela não conheceu The esses Kitchen. personagens. Versão brasileira The Kitchen Miami. O que aconteceu? Rolou uma localização. O que é localização? A localização é quando você, ao invés de simplesmente traduzir, você, como o nome já diz, você localiza, você deixa ela mais confortável para a cultura local. Porém, vamos lá, né? A gente tem Audrey Hepburn e Pitágoras. Duas pessoas que não são de cultura britânica, eles são cultura do mundo. Todo mundo sabe quem é bonequinho de luxo. Cultura geral. Exato, todo mundo sabe quem é bonequinho de luxo e todo mundo sabe quem é Pitágoras, Meu todo Deus! mundo estudou. Todo mundo fez matemática na Exato. escola. Na tradução, eles mudaram um pouco isso e ficou esquisito. Porque ela fala assim, pois é. E ela fala assim,
lembra muito o óculos que eu tive. Eu não sei se quem me deu foi a Carmen Miranda ou a Palmirinha. Olha lá. E aí o Graham fala, mas eu nunca vi a Palmeirinha de óculos escuros. Porque você nunca viu a velha de ressaca. Uma pausa que eu achei engraçado pra cacete. Porém, não é legal. É engraçado? Só que assim... Mas foge demais. Por exemplo, olha, se fosse só Audrey Hepburn pra Carmen Miranda, vá lá. São duas atrizes, elas estão dentro do meio de mídia de entretenimento. Agora, Pitágoras pra Palmeirinha... Pitágoras, ele não faz comida tão gostosa se tem um amigo fantoche. Será que ele fazia comida boa? A gente não sabe, mas de qualquer forma, cara... Não tenho essa informação. Pitágoras por Palmeirinha é um abismo gigantesco, cara. Verdade. O cara que é um dos patronos da matemática. É verdade. Agora, o lance é que, tipo, você tira muito... Essa localização, ela mais é um... Eu não tô criticando o trabalho de Kitchen nem nada, mas ela é mais um desserviço do que um serviço. Porque ela tira a referência cultural ali, não que a Palmeirinha não seja cultura, ela é. Palmeirinha é maravilhosa, ela é maravilhosa. Amo Palmeirinha. Eu faço receita Palmeirinha. Palmeirinha Sim, é a nossa Julia Childs. Gente, com certeza. Se ela tivesse falado Todo meu Julia amor. Childs ao invés de Pitágoras, eles tivessem botado Palmeirinha, eu até entendia. Porque a Julia Childs é uma cultura de culinária mais gringa. Tá mais próximo. Tá mais próximo. Agora, não tem por que você trocar, tipo, um patrono da matemática por uma cozinheira, por melhor que ela seja, Tem entendeu? nada a ver. Porque você a área tira... é diferente. E Porque você a Audrey tira- e a Carmen eram duas atrizes, né? cantores, enfim. Entertainers. Agora eles não têm relação mesmo. E aí você Tem tira relação nenhuma. essa coisinha que Dr. Who tem de alertar você de pesquisar, por exemplo. O Pitágoras, legal. Vamos supor que você seja uma pessoa que nunca ouviu falar de Pitágoras, porque é impossível, mas tudo bem. Opa, deixa eu pesquisar quem é esse cara. Se você só viu dublado, você não vai pesquisar. Vamos pesquisar figuras históricas que o doutor já conheceu. Exatamente. O Pitágoras é uma figura que ele já conheceu. Com esse episódio a gente tem a E confirmação... mais ainda, ele chegou tão próximo de Pitágoras a ponto de ver ele de ressaca. Exato, então assim, nesse episódio a gente tem a confirmação que ele tem relação com o Pitágoras, ele conhece, é amigo dela. Assim como ele... Na versão brasileira, não. E ele joga essas referências ao longo da série. Apesar de que é maravilhoso ter a ideia de que o doutor conheceu a Palmeirinha, mas isso não existiu. Isso não tem no original, pra quê? Tipo, eu não quero ser o rei, eu gosto de dublagem pra caramba, eu sou um puta fã de dublagem, mas isso eu acho que cruza um limite, né? Eu acho meio estranho, mas ok, tudo bem. Mas tudo bem, né? Tá. Tem gente que gostou. Não, eu não sei o que eu achei. Eu achei engraçado. Sim. Assim, é engraçado, ponto. É problemático porque tem uma... Não é à toa que tá o Pitágoras ali, entendeu? Ele tem um leve pezinho ali na história, mas tudo bem. E, de novo, né, a gente sempre lembra que é uma série educativa, uma série que gosta de falar de ciências. E Pitágoras é Um ser da ciência, né? É um personagem da ciência, né? Enfim, Mas vamos lá. Só um parênteses, assim, de novo, lembrando, nós estamos criticando, nós estamos sendo hater, é só um apontamento, né, cara? São apontamentos. Vamos lá, ainda dentro da tenda, né, os dois pilotos já estão de boa, já sabem qual vai ser a missão dele, mas a doutora encasqueta com uma coisa lá que o dono do rally falou, que ela fala assim, mas esse monumento fantasma, como é que ele é? Como ele parece? Mas... Eu sei que você tava ignorando, mas e aí? Como é que ele é? Como é que ele parece? Qual é a carinha dele? Como eu sei que eu vou chegar nele? Tipo, como eu vou saber que eu cheguei no monumento fantasma? E ele fala, olha, o monumento fantasma é um negócio que ele vive, ele aparece, some, ele tá Por aqui... isso o fantasma? Exato, ele tá aqui desde os escritos dos antigos já falavam sobre esse monumento. Olha né? lá. E aí ele mostra, Que legal. e na hora, aí em retrocesso, você se liga em tudo que aconteceu. Antes da Jory falar um A, a gente já saca, né? Porque a gente vê a Tardes ali no holograma. Sim, é o holograma da Tardes. E ela fala, nossa, você me ajudou muito. É isso. Tipo, você deu todas as respostas que eu queria. E ela fica porque ali tão tá a salvação. maravilhada, né? Ali tá a salvação de tudo, né? Porque você tem... ele vai levar só o que ganhar. Tudo bem, ela pode levar o que perder, e ela sai dali, porque se a Tardes tá lá, né, cara? Pronto, né? E tem a referência a Tardes verde. Porque é muito legal, né? Que, aí os companheiros falam assim, mas o que tem, né? Qual é o grande lance? Tipo, ela é só uma cabine telefônica, né? O Graham fala, de polícia, aí ela fala, não, ela parece a cabine de polícia que tem em tal lugar, só que as de lá elas são verdes, isso não faz muito sentido. Qual o grande lance? Vamos lá. Eu acredito que devem ter cabines verdes, porque deve ter de várias cores, isso não é o ponto. O lance é o seguinte, isso pode nem ter sido ali racional do Chibnall ou de propósito, mas eles fizeram uma referência sem querer, talvez. A gente tem ali os filmes, né, dos anos 60, do Peter Cushing. Maravilhosos. Né, que recriaram ali o The Daleks e o Dalek Invasion of Earth. Muito né, bons. Dois filmes maravilhosos com esse ator maravilhoso fazendo o Doutor Who. Beijos, né, Cushing. que é um doutor humano. A história é um pouquinho diferente, mas o filme é maravilhoso. Ele toma liberdade. Pois é, a Tardes nesse filme, ela é azul como todas as nossas Tardes. A diferença é que ela abre a porta pra fora, mas fora isso, ela é uma Tardes como todas as outras. O interior é diferente, mas ela é uma Tardes azul.
Porém, nessa época desse filme, saiu uma adaptação em quadrinho do primeiro filme, do Doctor Who and the Daleks. Nessa adaptação, a gente sabe muito bem que antigamente, na hora de fazer pigmentação de quadrinho, né, muitas das vezes a cor saía errada, né? Por exemplo, o Hulk acontecia teve muito muito esse problema, né? Tinha algumas edições que ele saía cinza, outras que ele saía azul, era uma bosta, né? Uma loucura. Pois é. E nesse caso foi assim também, porque esse quadrinho não tinha o pigmento azul pra TARDIS. Azul então, TARDIS. ele saiu verde. A TARDIS desse quadrinho, que é a adaptação do Doctor Who and the Daleks, é verde. Olha lá. Então, assim, Olha cara, essa referência que, se não foi pode sem referência, querer. foi uma referência maravilhosa. É, cara, muito maneiro, bicho. Com certeza. Né, só né, fazendo aí um parêntese nacional, né, um caso parecido com isso que a gente tem é o Fantasma, né, esse personagem aí americano, é gringo, e a gente tem, o Fantasma ele usa roupas roxas, mas aqui no Brasil, quando ele era publicado, ele tinha roupas laranjas, porque o Brasil não tinha o pigmento do roxo. E por conta disso, criou toda uma cultura do Fantasma laranja. A gente tem, tipo, no Trapalhões, as sátiras que eles faziam, o Mussum se vestia de laranja. Olha lá. Todos os quadrinhos são laranja. Que Então, legal. É muito maneiro, tipo, a gente tem um outfit próprio brasileiro do Fantasma. Muito louco. Por conta da né? pigmentação. Olha aí que legal. Sim. E aí quando eles saem da tenda, né, os Companions estão meio tristes e tal. O Grant tem essa coisa de ver as coisas pelo lado positivo ou negativo, né? E a doutora fala, não, gente, mas isso é ótimo. Você que quer ver as coisas pelo lado positivo? Eu não errei quando eu calculei as coordenadas da TARDIS. A diferença é que o planeta não estava na órbita dele. O planeta não estava no lugar. Inclusive, por isso também que deu problema no salto do hiperespaço dos caras lá atrás. Porque o planeta não estava no lugar certo. Então, na verdade, onde eles se materializaram no espaço é onde a TARDIS estava. Eles iam sair, sei lá, na frente da TARDIS. Isso. Só que não deu porque o planeta estava fora do lugar e a TARDIS estava nesse planeta. E ela já tá cheia de esperança. Ela fala assim, gente, eu vi a TARDIS tá aqui e a gente vai conseguir ir atrás dela. Não, e ela até Vamos fala, comigo! Ela deve estar com algum glitch, né? Ela tá pulsando ali entre o tempo. Isso. Se eu conseguir pegá-la na hora que ela tá materializando, eu travo ela, a gente entra e acabou. Pronto, tá com a gente, né? Pois é, a gente também sabe, né, que pra concluir essa task, né, o chefe ali, o cara, o dono do rally, ele dá uma coisa pra ele só, que é o barco. Ele fala assim, ó, vocês vão ter que chegar em tal ponto, pra ajudar, pra dizer que eu não sou ruim, eu vou dar o transporte pra vocês. Vocês vão ter um barco, façam ele funcionar, cruzem a água, quem chegar primeiro ganha. Ponto. Naturalmente, né, na cabeça dele, só um conseguiria fazer o barco funcionar. Porque é um barco só. E um só chegaria ao final. Só que a gente vai vendo ao longo desse episódio que tem muito esse lance do teamwork. Por mais que ele seja forçado, né? Porque você vê que os dois competidores, eles não queriam se ajudar a princípio. Mas eles se veem forçados a se ajudar, porque senão eles não vão chegar a lugar nenhum. Em termos de roteiro, a gente sempre tem que estabelecer o que um personagem quer dentro do episódio, ou do filme, ou whatever. Aqui tá bem claras as motivações. Os dois querem vencer a corrida. Sim. E o time TARDIS quer chegar na TARDIS. Sim. A doutora tá com outra motivação. Ela não quer ganhar nada. Só é ela sorte quer que tá no mesmo lugar. encontrar a TARDIS que acontece de estar no mesmo lugar do final da corrida. Então eles têm, em tese, objetivos muito próximos sim. e fisicamente falando, eles têm que ir pro mesmo lugar. Sim. Então é por isso que eles estão juntos ali. Olha que legal a motivação do personagem dentro dessa história dos aqui. núcleos, né? Porque eles estão andando. Outra coisa que foi falada lá no primeiro episódio que tá sendo resgatada aqui é o lance do Ryan querer ser mecânico. Aí eles falam assim, tem o barco aqui, mas o motor já era. Não, eu vou dar uma olhada, ele Na fala. verdade, quem fala é o Graham, né? O Graham fala, se é um motor, eu posso dar uma olhada. Mas o Ryan motor também tudo fala, igual, eu também vou, porque ele quer ser mecânico. Sim, ele entende sim. disso. Não, mas é legal que o Graham fala assim, motor é tudo igual. Eu vou dar uma olhada aqui. Né, Aí ele fala, Ryan mas fala é um assim, motor alienígena. Aí, não, mas dá pra ver, dá pra olhar, né? E é os muito dois bom. vão, que legal. Você vê que é um trabalho quase que em conjunto deles dois na hora. Porque Sim, o Graham, total. ele entra, aí ele começa a mexer lá, né? Ele fala, Fuçar. não tô conseguindo. Realmente é muito diferente de qualquer motor que eu já vi. Isso. E nesse momento, ele fala assim, agora que a gente tá aqui, a gente vai conversar sobre o que aconteceu com sua avó? Eu sei que tá tendo toda essa maluquice, mas aconteceu. E aí, a gente vai falar sobre isso agora? E ele fala, não, eu já falei o que tinha que falar. Ele fala, você não falou o suficiente. A gente tem que falar sobre o que aconteceu, mas a gente também tem que lembrar sobre como a sua avó reagiria a tudo isso. Sabe o que ela falaria? Ele o quê? Que você tá no planeta alienígena? Curte aí. É legal pra caramba. Vamos aproveitar essa experiência, né? Mas aí você vê que, tipo, E a gente Ryan, tava ele não esperando muito esse afim. momento, né? A mas gente ele- tava esperando que eles dois falassem Sim. sobre a Grace. porque eu acho que até por conta de um ser um rapaz de 19 anos, outro já ser um cara de 50 e poucos, 60 e poucos, a gente sabe que, assim, com a idade você aprende a digerir fatos de forma diferente.
O Ryan, ele é um Claro, garotão. gente. Tipo, ele não quer falar sobre o assunto porque ele ainda tá na negação. Ele não quer falar sobre isso, entendeu? Na raiva, sei lá. E eu acho que eles estão em idades diferentes também. Eu acho que as pessoas mais velhas, elas são mais abertas a falarem sobre essas coisas. Tipo, sobre luto, sobre morte, sobre sentimentos. E o jovem não, o jovem é fechado. O jovem ainda é imaturo, ele ainda não sabe lidar com aquilo, ele não vê com naturalidade. Pra ele é uma coisa muito nova, Sim. a morte. Sim. Então, pra ele é uma coisa muito difícil. E pro Graham não, pro Graham é ele mesmo que tem que o Graham chamar. tá tentando ajudar ele. Isso, é o Graham que chama, é o Graham que abre a porta pra eles conseguirem falar sobre o assunto. E aí você vê que nessa hora não é resolvido a coisa, né? Ele não fala, mas a gente vê que vai ser ao longo da temporada que essa relação deles vai se estreitar ao ponto de um poder desabafar com o outro e ao ponto deles poderem finalmente ser neto e avô. E não só o marido da minha avó e o neto da minha mulher. E eu nem esperaria que o Ryan se abrisse agora, não tem como. Não Tá tá tudo muito condizente maluco. com o personagem. Então ele tá fazendo ele tá sentido. fechadão. É. Ele não consegue falar ainda. Pois é muito recente. E também o que tem aí um peso importante do Ryan é que quem resolve a parada é ele, né? Ele fala assim, mas já que você não tá conseguindo ver o motor, será que não é um motor? Será que esse negócio é tipo uma bateria? Aí ele fala, mas ela não tá ligada a nada. Ele, mas a gente tá num lugar com 3 sóis. Às vezes é uma bateria solar. E aí a doutora entra e fala, olha só, vocês Meus garotos meninos, estão trabalhando, né? Você viu que tem painéis solares ali na frente? Aí o Ryan, opa, isso aí. Você vê que Energia solar. ele nem tinha falado com a doutora, mas ele já tinha Ele já tido tava esse tino. maquinando então, ali. Assim, cada um deles usa a habilidade que tem pra ajudar. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. Eles conseguem resolver ali a história do motor e... Que não é motor, né? Um painel solar. A energia que move o veículo. E vambora. Na hora que a doutora vai chamar os 2 pilotos, eles estão brigando, não é? Então, porque na verdade quando eles chegam, os pilotos eles saem na frente, né? Porque a doutora ela fica na tenda com os companions e o cara, o dono da tenda, ele desmaterializa a tenda. Quando eles chegam, né, eles estão se vendo lá de fora, os caras estão lá na frente. Então eles estão um pouquinho antes, né? Quando o pessoal da tarde chega ali onde é o barco, o cara tá com a arma no rosto da menina, né, da capitã, e fala assim, sai daí que o barco é meu. Ela fala, mas não tem seu nome aqui, um negócio assim. Ele, mas tem na minha arma e ela tá dizendo que é eu que vou levar esse barco. Muito grosso. E aí a doutora na hora fala assim, olha, não, abaixa essa arma, você tá maluco? Aí ele fala, não, abaixa essa blaster. Eu que fiz isso aqui, eu que vou, a arma tá dizendo quem manda. Aí ela fala, pelo amor de Deus, você ficou ensaiando isso na frente do espelho? Deixa eu te mostrar um negocinho. E, plou, mete o mindinho no pescoço dele. Maravilha! Essa cena eu gritei. Nossa, a capitã chega, nossa, que golpe legal. Ela fala, chama Aikido venusiano. Eu sou uma pacifista. O Aikido venusiano, ele, apesar de efetivo, ele é inofensivo, né? Ele não mata ninguém, né, cara? Gente do céu, que maravilhoso! As freiras de Vênus que me ensinaram freiras esse negócio. Então, em Vênus, há conventos e há freiras, na verdade. As freiras venusianas que são as mestres do Aikido, cara. Exatamente! Isso é muito maneiro. Pra quem não pegou a referência... Esse é uma marca do terceiro doutor, John Pertwee, né? Que sabia lutar muito bem. O doutor ele tava preso na terra, ele precisava se virar com o que era o Aikido venusiano, cara. Maravilhoso! E ao longo, né, a gente vê que depois ele parou de usar isso, quando ele virou o quarto doutor e tudo mais, mas a gente teve, por exemplo, o 12º doutor, nosso querido amigo Peter Capaldi, usando um pouquinho de Aikido venusiano. Usou. Porque o Capaldi é um fãzão inveterado do John Pertwee. Sim, o Pertwee é o doutor do Capaldi. Exatamente. Né? E é legal que a gente sabe também que o Tiburon, ele é um grande fã da série. O Tiburon faz parte da Doctor Who Appreciation Society, o fã-clube mais antigo e operante ainda de Doctor Who. Exatamente. Então ele é um fãzão. Eu gostei que ela usou o dedinho, tipo, ela pega aqui no pescocinho dele num pontinho. Aí na hora ele já não tem o que fazer, maravilhoso. É muito legal. Amei a referência. Tira e falei, a gente pode continuar numa boa? Vamos lá? Vamos continuar? Todo mundo junto? Pois é, nessa hora a gente tem também ali... Também a notinha da dublagem aqui, nessa hora na versão em português, ela não fala sobre ensaiar no espelho. Ela fala assim, você ensaiou essa frase no espelho, esse negócio de segurar a arma, né? Você se olhou no espelho? Não se olhou no espelho, você ensaiou essa frasezinha de efeito na frente do espelho, né? Na versão em português, aqui a dublada, ela fala assim, você tá achando que você tá onde? Num filme dos anos 80? Essa é uma localização que eu acho legal. E eu não peguei, o Fred pegou. Porque assim, não é questão de pegar, porque assim, filme dos anos 80 era esse lance meio run and gun, né, cara? Era burucutu atirando o tempo todo, era uma época de heróis de ação, né, cara? A gente tinha
ali Predador, a gente tinha Die Hard, a gente Exterminador. Exatamente, era a época dos caras que resolviam tudo atirando. Isso é muito bacana. Dá pra você esticar um pouquinho, porque a gente tem ali, apesar de ser de 70 e alguma coisa, aquele filme Taxi Driver que a gente tem, né, o protagonista ensaiando à frente do espelho, falando, "Are you talking to me?", né, cara? Que é justamente isso, ensaiar na frente do espelho frases de efeito pra parecer durão. Pra parecer, né, grandão então, assim, e tal. essa é uma localização que, porra, kudos, maneiro. Essa é legal ser usada. Na hora que eles resolvem o negócio do motor, na verdade o que acontece é que a Yas tá conversando com a pilota. E é muito legal, porque assim, ela fala, então você veio do planeta X, como é que é lá, né? Tipo, me conta um pouquinho sobre a sua história. Ela fala, um planeta pequeno, tudo é muito entulhado, tipo, eu preciso desse dinheiro pra ajudar minha família. Ela fala que ela vem de um planeta que tá destruído, tá desolado, a gente não sabe tá todo mundo ainda querendo fugir a gente sabe desse só que o planeta tá ferrado. E que tá todo mundo querendo fugir, e eu tô arriscando essa chance pra salvar a minha família. E aí Yas começa a fazer mais perguntas, ela fala assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. É muito legal que ela fala então assim. Você vê que ela também é meio fechada. Você largou a sua família, ela fala, eu larguei minha família pra salvar a minha família. Olha que legal, né? Você falou sobre eles estarem falando e tem um detalhe muito importante que a gente acabou não falando. Que é inclusive o jeito que eles conseguem se entender. Ai, que legal! Um pouco antes deles entrarem na tenda, se você é novo aqui no WRCast, você pode estar estranhando um pouco essa nossa maluquice de fala uma coisa do episódio, assim depois mesmo, volta. Viu, gente? Viagem no tempo, cara. A gente vai e volta pra poder fazer um ponto. É normal. Tudo faz sentido no fim. O grande lance é o seguinte, a gente tem o Grant se questionando sobre como diabos eles estão em outro planeta e ele tá entendendo o que os caras estão falando. Aí a doutora, esses na caras hora... estão falando inglês, né? Na hora, a doutora pega assim, puxa o cangote deles e vê que tem um negocinho implantado. E ela fala, vocês estão... quando vocês entraram na nave, a nave implantou em vocês um circuito de tradução. É protocolo, um monte de nave faz isso. Ele fala, que absurdo, estão implantando coisa na gente sem a gente saber. Ela fala, pois é, se estiver na minha TARDIS, não ia ter esse problema. Né, porque cara? sabemos que a TARDIS traduz tudo, é um grande peixe babel. Isso é bacana porque a gente vê algumas coisas aí, né? A doutora não mostra o implante nela, porque eu acho que nem precisa, porque o doutor fala várias línguas. O doutor fala muitas línguas. Inclusive, mais pra frente no episódio, ela vai traduzir um outro negócio. Então tudo bem. Ela fala até bebê, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela fala cavalo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Ela fala cavalo, lembra? O doutor não precisa disso, né? Pois é, ele tem pra conveniência de quem tá com ele, né? Estudou na academia de Gallifrey. Daquele jeitão, mas o grande lance a gente tem ali no primeiro episódio a falta da TARDIS, mas o Tim Shaw conseguindo conversar com as pessoas. E isso levantou um pouco a orelha dos fãs que assistiram isso na semana passada. Sim, né? Tipo, como é que a gente entendia ele? Pois é, na gringa a gente vê os reviews lá pelo Reddit, enfim, até pelo Facebook, as pessoas questionando, tipo, furo de roteiro. Como é que o Tim Shaw conseguiu falar se a TARDIS não estava lá? Ele deveria falar outro idioma. E as próprias pessoas da gringa meio que se nivelaram, porque falaram assim, cara, você realmente acha que uma raça caçadora que vai em vários planetas, que tem tudo essa tecnologia, você acha que ele não tem um negócio de tradução nele? Eu também acho. Você acha que ele não saberia falar? Tipo, suspensão de descrença, entendeu? Não, eu acho que ele saberia falar. No caso do Tim Shaw, eu sou partidário do lance que é assim, na armadura dele, que tem um monte de arma gigante que ele tira do ouvido, se ele quiser, ele tem um negócio que traduz a voz dele pros outros e vice-versa. Até ou ele sabe falar. Se ele precisa fazer eles precisam fazer essas missões em vários planetas, nada mais natural, isso gente. Isso é o de menos, Nossa, mas no pra episódio mim, de hoje... não vejo problema. Pois é, mas no episódio de hoje, talvez a falta da TARDIS fosse levantar um questionamento válido, porque aí não teria... ele não seria um caçador interplanetário. E fora que tem pessoas de outros planetas, vários, não um só. Não só. Então aí, pra evitar, o Tibnon já resolve ali logo no primeiro já episódio. nivela todo mundo. Tá todo mundo com chipado aqui, todo mundo se traduz. Todo mundo chipado. A partir da semana que vem não vai precisar mais, porque a gente vai ter a TARDIS. Beleza? Beleza. Graças a Deus eu não aguentava Segue o mais. barco, voltamos falando do barco, onde tá todo mundo muito cansado. E aí... Eu gostei muito dos diálogos que acontecem dentro desse barco. Então, porque a gente conhece um pouco aí a construção de personagem do piloto. Sim. E ele fala, seguinte... pergunta, né? Mas por que você é tão durão, cara? Por que você é assim? E ele explica, olha, é o seguinte, quando eu era criança, minha mãe falou, sobe nessa árvore, eu vou te pegar quando você descer. Aí ele fala, tá bom, mãe, vou subir. Vem, pode vir, pode pular, eu te seguro. Olha que interessante, é a mesma coisa que a Jodie falou pro Carl lá no primeiro episódio, hein? É verdade. É confiança, né? Ele foi lá, ele pulou e a mãe saiu do lugar. Não pegou. Falou assim, aí, o que aconteceu? Aí ele fala, quebrei aqui, quebrei ali e nunca mais confiei em mais ninguém na vida. Pois é, e aí nessa, a gente já vê que a mãe dele, desse jeito bizarro, deu essa lição pra ele, né, pro capitão, que você não pode confiar em ninguém. Altos traumas de infância. Não, e isso você vê,
personagem sendo construído ali, porque é um personagem que não vai durar muito, né? Então a gente precisa aprender sobre ele logo. Né? Então a gente já vê ali que traz uma história da infância pronta. ele carrega isso com ele até hoje, né? Uma lição mal feita dada pra ele desde sempre que tá com ele até hoje. E que explica por que ele tá agindo dessa forma durante todo o episódio, Sim, né? pois é. E a Jory, ela até fala, tipo, nossa, sua mãe tava errada. Tipo, juntos somos mais fortes. Esse episódio ele cheira essas lições legais, né, muito cara? legal, eu gostei muito. Inclusive, até todos eles ficam meio bolados com isso, tipo, nossa, caramba, né? Isso não se faz. Eles ficam meio chocados com o que tá acontecendo. E aí eles eventualmente acabam dormindo, né? Porque dá pra entender que eles estão cansados, que eles estão andando no deserto há um tempão, são 3 sóis, né? Deve suar pra caramba. E aí eles falam assim, olha, é o seguinte, pode dormir, a doutora fala, pode dormir, descansa, quando a gente chegar eu chamo, né? E na hora, né? Ninguém nem segura, apaga, dorme de cara. Já era. A capitã até fala, ele dorme em qualquer lugar, eu queria ser assim. Gostaria É. de ser assim também. Pois é. Eles dormem, né? Quando acorda, você vê que a cena do começo até é parecida, né? Que é o Graham acordando o Ryan. Ei, filho. Que já mostra como ele tá tomando conta. Ele fala isso, eu vou tomar conta de você. E aí, Não, gente, isso é muito bonitinho, eu acho muito fofo. Não, você vê que o Graham, ele nutre amor pelo Ryan. Pra o Ryan caramba. que é muito resistente, né? Eu também acho. Eu acredito que a gente vai ver mais sobre isso pra frente, o porquê. Pois é. Né? Enfim, eles conseguem finalmente chegar lá no fim do lugar, né? Do rio, sei lá o que era Da água, aquilo, da água. corpo E d'água. saem, né, do barquinho. E eles encontram uma estrutura, né? Bem grandona. Parece um prédio abandonado, né? Tem muita areia. E lá em cima, um prédio abandonado, uma estrutura com uns corredores, assim. Um troço abandonadíssimo. Exato. E tem robôs na frente, né? E a doutora o tempo todo perguntando, gente, mas não tem forma de vida nenhuma nesse planeta. Não, e ela fica falando assim, nossa, alguma olha coisa essas errada estruturas, aqui. olha o nível dessa estrutura, olha a ciência que era usada aqui, como não pode ter vida nenhuma aqui. É impossível. Né? E aí eles tem veem... traços de ciência aqui, Pois não é possível. Eles né? veem os robôs, né? Aí ela fala, são sniper bots, né? São robôs atiradores. Isso. Né? E aí, na hora, já levanta a red flag na cabeça do Graham, que ele fala assim, olha, eu sei que você não gosta que eu veja o lado negativo, mas você reparou que dentro desse prédio, todos os treinos de alvo são em forma de humano, né? São então, assim... Um corpo com 2 braços, 2 pernas e tal. Aí ela fala, nossa, então a gente tá bem no meio, a gente tá no meio no epicentro do treino, da linha de treino. Treino deles. A gente vai tomar um tiro, ferrou. Já era, né? E aí tem a hora que o Ryan faz a cagadinha leve de companion do episódio, né, que ele fala, então eu vou resolver tudo atirando em geral, que não sei o quê. Aí ela fala, você tá achando que é assim? Impossível, né? Não pode fazer assim, não. Arma não, ele fala, arma sim, olha. Aí o Graham fala, olha, eu vou concordar com ele, argumento nenhum desvia a bala. Aí ela fala, olha, eu vivi minha vida inteira desviando balas desse jeito. Isso. E ele fala, olha, você me desculpa, mas é muito Call of Duty na minha vida, tá na hora de eu resolver isso do jeito certo. Ele nem pensa, ele vai assim muito no impulso. Não, ele vai e ele sai atirando. E ele vai lá pra fora. E ele sai e ele faz de um jeito bem até. Você vê que os tiros que ele dá vão certinho. E ele fala, eu sou foda, tirei todo mundo, que não sei o quê. E aí os robôs levantam, porque são robôs, né, gente, cara? E ele volta pra dentro esbaforido, né? E a doutora, e aí? Fez a besteira? Resolveu? Sua arma resolveu o problema? Aí ele fala, não, ela, pois é, né? Deixou pior, garotão. Muito bom. Pois é, né? Você tá vendo o que acontece quando você usa armas. Pois é. Então a gente vê que essa doutora não gosta também de armas, isso é um trait que vem há um bom tempo já, Sim, né, cara? né? Tem alguns doutores que usam arma. O 9 usou arma algumas vezes, o 10 muito contra a vontade usou, a gente tem o Guerreiro usava direto, na série clássica a gente vê ele pegando em arma quando era preciso sim, não era constante, mas tinha, mas eu acho que agora é uma marca séria, ela é completamente contra. A tendência hoje é que ele seja contra, porque ele gosta de ser o cara que resolve as coisas na conversa. Inclusive ela fala isso, usando né? o cérebro. Outsmart them. Tipo, use o cérebro, né? Vamos usar o cérebro, não vamos usar armas. Não vamos usar de forma bélica, né? Isso, exatamente. Parentes da dublagem também, eles localizaram aí a hora que o Ryan fala que joga muito Call of Duty, na versão brasileira ele fala assim, joguei 007 GoldenEye minha vida, por muito tempo na minha infância, tá na hora de resolver isso da forma que eu sei fazer. Isso. 007 GoldenEye não é só um filme maravilhoso da franquia 007, mas também é um jogo muito bom. Talvez o melhor jogo de tiro em primeira pessoa do Nintendo 64. Essa era Pierce Brosnan? Pierce Brosnan. Contra GoldenEye, né? Exatamente. Que ele ganhou aí um jogo de Nintendo 64, que inclusive eu tinha, que era o melhor jogo de tiro em primeira pessoa da época. Olha aí. Meados dos anos 90 e 96, 7, por aí, na época do filme, né? Feito pela Rare, um jogo maravilhoso. Só que aí a gente já levanta um outro problema sobre essa localização. Tudo bem, eu entendo que
eles quiseram fazer um negócio tipo, o 007 foi um jogo em primeira pessoa que faz muito sentido no Brasil, vamos botar. Só que ele fala assim, joguei 007 GoldenEye minha infância toda. Probleminha só Vamos lá. é que o Ryan tem 19 anos. Se Ou ele tem 19 anos... Ele nasceu no ano de 99. Exatamente. Esse cara não jogou 007 GoldenEye na infância dele, porque a infância dele não foi nos anos 90. Eu joguei GoldenEye na minha infância. Isso, ele é mais porque novo. eu era uma criança de uns 10 anos quando saiu esse jogo. Isso, ele é anterior ao nascimento do Ryan. Você tá dizendo então que ele não pode jogar num jogo antigo? Não, com certeza não. Ele pode ter jogado durante a infância dele no Nintendo 64, sim, com certeza. Só que se a ideia da localização é trazer mais próximo de quem tá vendo, gente, todo mundo sabe o que é Call of Duty. A Thaís não é a gamer da casa Sim. e ela sabe o que é Call of Duty. Sim, Call of Duty foi um jogo muito jogado no Brasil. Pois é, por que não manter? Né? Esse não precisava, né? Esse não precisava ter modificado. Adorei ter escutado sobre esse jogo maravilhoso que fez minhas tardes aí com a galera do condomínio. Com certeza, mas não precisava, gente. A gente também não sabe se eles quiseram colocar 007 por ser uma coisa britânica, pra então manter a referência os britânicos britânica. que usassem, ué. Pois Não. é, eles não usaram. É. Eles usaram Call of Duty. Não então... precisava, assim. Ficou mais solto, mas não tinha porquê. Tudo bem, vamos sair desse... Segue o jogo. Segue o jogo, já que estavam falando de jogo, né, cara? Não é verdade? E eles não deixam de estar num jogo, né, cara? E aí, não dando certo o ataque do Ryan com a arma, a doutora, não, deixa que eu resolvo isso aqui com a cabeça. Pois é, e é o que ela fala, você olhou o lugar certo da forma errada. É. Porque você pegou... E ela tá instruindo ele também ali. Ela tá ensinando. sendo a professora deles ali, né, cara? Da professor. A Ace não chamava o sétimo de professor à toa, né, Com cara? certeza. Porque tem essa relação de ensino também, né? Aham. A Bill Opa, fala com pro certeza, Capaldi, né? com certeza. Eu sei que rola essa relação de professor-aluno. Ele era professor dela mesmo. Isso. E eu acho assim, por mais que ela não seja uma professora de sala de aula, ela não deixa de ser a professora Escola da vida. da vida. Escola da vida, exatamente. A doutora é a professora da escola da vida. E ela fala assim, olha, seguinte, você olhou o lugar certo da forma errada. Você pegou a arma do robô e usou pra atirar no robô e despertou a fúria deles. Sabe o que você devia ter pensado? Tem um monte de robô no chão. Os robôs, eles são feitos de energia. Tem muita energia dentro deles, eles são movidos a isso. Então o que você precisa fazer é só usar essa energia contra eles. E aí você vê que ela pega ali, mexe neles, aperta o negócio e ela solta a energia elétrica ali neles e desarma todos os robôs. Ela aperta o botão, solta o pulso eletromagnético. Que é o que a gente chama do PEN, né? Que é o Amp Grenade. E assim que ela resolve, gente. Tava ali, tava na cara, era só você ter parado por um segundinho. E pensado Vamos antes de pensar atirar. o que dá pra fazer aqui? Porque o que mostra ali é que o Ryan não pensou, ele só foi fazendo. Foi impossível. Eles conseguem encontrar os túneis debaixo desse lugar, eles né? abrem uma escotilha, eles vão andando ali na Eles estrutura. vão explorando. E tem essa escotilha, né, que a doutora abre, inclusive, com a Sonic. O que me lembra uma coisa legal de se falar, como a Sonic está sendo bem usada, Com porque certeza. a Sonic não está sendo uma varinha mágica. Porque assim, a gente muito importante a gente tem isso. vários momentos ali em que ela poderia ter resolvido tudo com a Sonic. Tipo, a nave tá caindo. Opa, Sonic Screwdriver. A nave voltou ao normal. Uau! Não estou achando minha TARDIS. Apertei um botãozinho aqui. Opa, a TARDIS se materializou. Não estou conseguindo tirar a galera daqui. Opa, vou botar a Sonic aqui nesse pedaço de ferro aqui. Opa, voltei pra casa. Dependendo de quem tá escrevendo, a Sonic ela é usada meio como um deus ex-máquina, né? E aí ela acaba faz atrapalhando tudo. um pouco, Acaba- né, no desenvolvimento entra naquele da lance história. que aconteceu lá na época do Quinto Doutor, que eles resolveram tirar pra evitar dela ser usada como essa varinha mágica, como esse deus ex-máquina, né? Vamos mostrar que o doutor sabe se virar sem ela, Exato. sabe? E nesse episódio a gente tem isso. A gente tem a doutora se virando pra caramba sem a Sonic. Sem a e ela Sonic. usa a Sonic pra, tipo, facilitar uma coisa que ela faria sem. Por exemplo, abrir a escotilha. Tá bom, ao invés de eu suar e abrir a escotilha, pum, Sonic, abriu. Eu tenho que escanear o negócio pra ver se ele é um holograma mesmo e de onde ele tá vindo. Tudo bem, isso eu preciso de um device, a minha Sonic faz. Ela não resolve o problema, ela auxilia na resolução do problema. E isso que é bacana, tipo, olha, eu não teria como escanear isso de qualquer outra forma, então eu vou usar Screwdriver pra isso. Ou eu posso facilitar e abrir aqui com a Sonic o que eu abriria com a mão. Tudo bem, pra deixar o roteiro mais rápido, usa a Sonic. Não resolve tudo, mas ajuda nos pequenos detalhes. É assim que a Sonic tem que ser usada, na minha opinião. Muito bem, eles vão descendo lá nos tuneizinhos, até porque o cara lá na tenda falou que não era pra ficar no planeta à noite. Então eles estão lá embaixo. E eles chegam numa sala ampla, onde tem umas inscrições no chão. E até, acho que é o Graham que pergunta, é tipo pintura rupestre? E ela fala, é mais ou menos isso. Na hora que eles chegam lá, tá de noite, né, como a Thaís falou, o carinha, né, o capitão, ele já vai dormir. Ele acha um canto e dorme. Né?
e os outros ficam Porque olhando. ele tá ferido também. Ele até se recusa um pouco a falar sobre o lance da ferida e tal. Aí a doutora fala assim, então vai dormir, vai, aqui a gente resolve. Aqui. Dorme lá. E a gente vê que perto dali da onde ele tá dormindo tem um pano, um papel, um negócio que tá desde o começo ali. A gente vê que tem uns panos jogados no deserto, né? E a gente não sabe E exatamente esses o que panos é. têm tipo umas queimaduras em volta, como se eles tivessem sido queimados, sei lá, muito esquisito. Pois é, quando a doutora começa a ler as inscrições do chão, ela fala, é ali que a gente mata o grande lance do episódio. Isso. Por que esse planeta é tão inóspito? Por que esse planeta é tão agressivo e tudo mais? A mensagem dizia, olha só, doutora intérprete, Olha doutora só. tradutora, doutora se sentindo intérprete. representados. Gostei muito, fiquei muito representada. Que ela vai lendo assim, olha, nós somos os cientistas, nós fomos forçados a trabalhar para esses caras, fomos obrigados a usar a nossa ciência e o nosso conhecimento em detrimento do nosso povo, enquanto eles nos dizimavam. Nós estamos querendo usar o máximo de recursos que a gente puder para que eles não tomem mais esses recursos da gente. E aí eles falam, a gente foi obrigado a criar arma, veneno, Isso. sistema de defesa. E aí você vai vendo, então beleza, a água é envenenada por causa disso. Isso. A gente tem, tudo tem esses robôs, porque eles criaram. Eles que criaram. Aí, nisso a gente Tá vai vendo, explicado a gente o vai porquê. vendo que aquele pano tá enrolando o cara, tá prendendo o cara. Isso. Então você já saca, tudo bem. Então esse pano, ele é um sistema de defesa daqui também. E ela fala, né, a tradução tava dizendo assim, eles fizeram tal coisa, eles obrigaram a gente a fazer tal coisa. Quem? Eles ameaçaram o nosso povo É o e o nosso Império. planeta. Não. Aí ela fala, a resolução de tudo é, quem são eles? Os Stenza. Na hora, o Graham, mas os Stenza foram os mesmos que nos atacaram em Sheffield. E aí a capitã fala assim, mas vocês conhecem os Stenza também? Aí ele fala, sim, a minha esposa morreu por conta de um Stenza. E aí a capitã fala, a minha também. E aí eles criam um vínculo ali, né? Porque qual o tipo, lance? então o nosso objetivo é o mesmo. Na hora a gente se liga. Então, beleza. O planeta que ela falou lá atrás que era ruim, era destruído, e ela tá lutando pra conseguir esse dinheiro pra salvar a família. Quem tava lá? Porque os Stenza Os dizimaram o Stenza, planeta gente. dela. Então a gente já pode aqui presumir que esses Stenza vão continuar aparecendo ao longo da temporada. E é o vilão que o Chibnall criou pra ele, Sim. né? Pra começar a era dele mesmo, E aí né? o grande lance é esse, né? A gente sabe que aquele planeta, ele não é inóspito à toa, ele não é Não, criado. aconteceu Ele era um negócio. planeta próspero que estava num lugar. Isso. E os Stenza chegaram ali e vampirizaram esse planeta. Usaram Tudo. dos cientistas, né, dos sábios do planeta, para criar os armamentos que eles usam e depois exterminaram todo mundo. Terrível. Entendeu? Então você vê que realmente esses Stenza não estão pra brincadeira. Não. Foi o vilão de um episódio só. Eles dizimam mesmo, eles exterminam mesmo. Eles Vou além. estão aí Tô ao longo achando do que o Tim universo. Shaw volta ainda. Porque ele não morre no primeiro episódio. Pois é. Eu acho ele que- só é teleportado. Com certeza, ao longo dessa temporada, a gente vai ter mais alusões aos Stenza, mais referência a eles. E eu vou chutar aqui uma teoria. Tô achando que o finale vai ser um reencontro da doutora com o Tim Shaw. E talvez Pra com uma armada resolver. de Stenza. Com certeza. Também tô achando que vamos ver ainda muito mais sobre os Stenza. E legal isso. Tomara que os Stenza sejam, sei lá, novos Cybermen, por exemplo. Claro. Não pra substituir o Cybermen, mas eu digo assim. A gente tem ali, quando o Doctor Who começou lá em 63, o grande vilão eram os Daleks. Sim. Né? Quando o primeiro Doutor foi sair, no último arco dele, a gente tinha os Cybermen aparecendo. Eles, em algum momento, os Cybermen foram um outro vilão novo. Que veio ali pra ocupar o lugar junto com o Dalek. E ele se firmou e hoje ele é grande. Né? A gente tem E isso. aparece ao longo das Os eras, Alton né? também, os Alton não com tanta proeminência, mas também, em algum momento eles foram uma novidade ali que o showrunner da época criou, o roteirista da época criou, e eles estão até hoje. Silurians também. Ice Warriors. Ice Warriors estão voltando agora. Quem sabe daqui a, sei lá, 10, 20 anos, os Stenza não vão ser Por que não? um grupo de vilões tão reconhecidos quanto Cybermen, Dalek e Alton, entendeu? Que podem voltar em eras futuras do programa, exato. né? Então é muito legal. Sim. Muito bem, eles estão ali ainda nessa sala fechada e aí eles voltam para os túneis e aí, né, eles percebem que eles estão tirando o oxigênio desse lugar. Então eles vão ser obrigados a saírem dos túneis e irem para a superfície, apesar de estar escuro, independente de ser uma ameaça, é melhor do que ficar sem oxigênio e morrer. Na real, um pouco antes até Gente. deles conseguirem sacar que estão ficando sem ar e tudo mais, eles salvam o cara. Ele o é cara atacado, tava dormindo. ele é atacado, E aí gente. o pano começa a enrolar ele, aí o Graham fala, eu vi um pano assim lá perto da tenda. E realmente tem.
jogado. Sim. Então, assim, isso é um tipo de mecanismo de defesa do planeta também que ficou ali jogado por conta de toda essa ação dos Stenza e dos cientistas dali. Eles conseguem livrar o cara, eles usam um canivete pra soltar o cara. Lembrando aí que esse cara teria morrido se não fosse a ajuda deles. Exato. Mostrando pro cara que o trabalho em equipe é Compensa. sim importante, Exato. não é verdade? Pois bem, eles chegam a essa conclusão da falta de oxigênio ali que é iminente, eles vão morrer sem ar. Eles vão morrer sem ar. E aí a menina fala, olha, é o seguinte, vamos usar essa escotilha aqui de cima, vamos subir porque lá tá melhor. E a doutora fala, mas você sabe o que tem do outro lado? Ela fala, sei. Lá são campos de... esqueci o nome do gás? Acetileno. São campos de acetileno. E a doutora fala, mas é um gás volátil, não sei o que. Ela fala, mas de qualquer forma é melhor a gente estar lá fora com o gás do que aqui dentro sem ar. Porque lá a gente se vira. É menos pior, diria, né? Exatamente, né? Eles vão subindo ali, tem um momentinho entre a doutora e o Ryan, porque o Ryan fala, eu não me dou muito bem com escada. Ela fala, olha, você serve de consolo, você é um cara da hora, se você é legal, você é fantástico do seu jeito. Ele fala, sou nada. Ela fala, você tá encarando... Você é assim, cara. Você tá encarando um planeta desconhecido numa boa, você me ajudou, né, contra o Tim Shaw, todo mundo tá ajudando de um jeito, você tá ajudando do seu. Que legal, né? Esse incentivo que ela dá. Olha como é legal, mostra que, gente, às vezes as pessoas só precisam de um empurrãozinho, elas só precisam de uma palavra de incentivo. Ela não faz nada demais. Sim. Ela só fala assim, você é legal, cara, você consegue. Até por conta desse Quantas vezes na escola, quando você era criancinha, você só precisava que alguém falasse isso pra você e você conseguia, sabe? Exato. É importante. A gente tem, né, por conta da condição dele, ela fala assim, olha, tudo bem, você tem a dispraxia, né? A gente teve, inclusive, recebemos um dos e-mails que a gente recebeu, eu não sei se a gente leu esse, a gente acabou não lendo, mas que é uma mãe e ela fala assim, meu filho tem dispraxia e ele viu e se sentiu representado. É muito importante, então, gente, assim, é muito importante. É legal importante. você ver que tem uma personagem que é um símbolo de autoridade, chegando pro personagem que tem a condição de dispraxia e falando assim, olha, seguinte, eu sei que você tem isso, olha lá, mas isso não diminui você em momento nenhum. Maravilhoso. E aí ela até dá uma dica, ela fala maravilhoso. Assim, ó, eu fico até emocionada. Se o problema que você tem aí por conta da sua condição é subir a escada, foca em outra coisa. Ao invés de focar no fato de você estar subindo a escada, pensa no gás que tá lá fora. Pensa outra coisa. Foca no gás que você consegue subir. E ele sobe. Que é uma dica, deve ser, né? Eu não tenho condição, mas eu imagino que deve ser assim. Se você fica pensando muito naquela coisa que você não consegue fazer, você não consegue fazer. Claro. Se você jogar seu pensamento pra longe, você faz sem sentir, automático, abstrai, né? Isso, com certeza. Quando muito eles legal. chegam lá fora, nesses campos aí do gás, ali tá maneiro. É o gás? Gente, tem muito gás em Dr. Who. Dr. Who e o gás, né, cara? Dr. Who and the Gas. São os Slifin? Não são. Não. É o gás ali do campo mesmo. E aí a gente tem esses bichos que parecem fantasmas, né? Que são esses panos que ficam ali serpenteando, né? Eles têm vida própria, né? Eles falam. Eles parecem o tapete do Aladdin, né, cara? Que é um pano que anda. Ou a capa parece mesmo. Do Doutor Estranho, né? Verdade. São panos com vida própria. Esses panos estão meio queimados, né? E tal. E eles são malignos, né? Eles são malignos e estão falando, são né? malignos, né? Eles começam a falar que sabem o que eles vão fazer, que eles sabem as intenções. E eles começam a falar com a doutora, né? De cara. Eles falam, a gente sabe de você, a gente sabe que você... do que você fez isso. Nessa hora também, né, que ele tá ali sondando a mente da doutora, ele fala sobre, ele joga assim no ar, no lance do Timeless Child, né, a criança além do tempo. Olha, né? Que legal. E a doutora, ela parece ou não saber bem do que ele tá falando, né, ou se fazer desentendida. Também né? acho que ela tá com medo, então pois ela tá... E isso levanta muita questão já, tipo, algumas teorias já pipocam, tipo, quem é a Timeless Child? Será que eles estão falando da própria doutora? Ela é a criança além do tempo? Olha, né? que legal. Ou será que é alguém que é ligado à doutora? Será que, sei lá, é a Susan? A gente sempre bota a Susan no meio, né? Alguém que é importante pra doutora, lógico, sempre. Que é importante pra doutora e que ela tem que proteger de alguma forma, né? Ou que vai ter alguma importância, porque como esses seres, né, eles, às vezes a gente não sabe a extensão dos poderes deles. Às vezes eles estão vendo uma coisa que é no futuro dela, a gente não sabe. Eles estão olhando a mente dela. A mente da doutora tem muita coisa. Pois é, às vezes é alguma coisa que ela esqueceu, né? Pode ser qualquer coisa. Será que é a Susan? Vamos ver se vai ter mais referência ao longo da temporada, Pois né? Será que é a Susan? Será que é a Jenny, né? Child, né? Cara, se bem que a Susan é neta, né? Mas, enfim, mas pode ser qualquer coisa. A gente sempre tenta colocar essas duas em específico. É porque o doutor chamava a Susan de Child o tempo todo. Sim, porque é a criança dele, né? Sim. Mas esse é só daquelas coisas que quando se revelar a gente vai ver que a gente pode ter falado uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas é o lance que a gente sempre... Mas isso é maravilhoso, né? Jenny e Susan sempre tentam ser encaixadas nas coisas, com né, certeza. Cara? Mas pode muito bem ser que não seja nenhuma das duas, seja um personagem completamente novo. O que seria muito legal. Sim, o que provavelmente é o que vai acontecer. Isso meio que dá um gás pros aliens, né, pros panos lá,
de usar ela, de ficar em cima dela. E ela fala na hora, sai da minha mente, sai da minha cabeça, não quer, sai daqui. E né? ela, né, no meio da argumentação, ela começa a falar ali, porque ela gosta de ficar falando enquanto distrai o monstro. Então, isso é uma coisa... Olha aí. Lembra muito, né, a gente tá sempre comparando aí Enquanto os doutores, ela tá lá né? distraindo... Isso é meio que um análogo do segundo doutor, sim, né? Que ele falava muito pra distrair Pra o inimigo distrair. pra conseguir fazer. Mas isso é tem, muito do doutor tem mesmo. em todos os doutores, Sim. né? E aí eles ela falam, fala- inclusive, vamos começar a cavar aqui, gente, vamos começar a cavar. porque Aí ela olha assim, a volta, gente vê- aí a Yas e o Ryan já começam assim, né, com o A gente pezinho. vê que ela, né, é uma areia, né? Parece uma coisa de praia. É uma areia. Ela começa a fazer O planeta buracos. todo tem muita areia. Pois é, ela começa a fazer. É um desertão, né? É. Ela começa a fazer uns buracos com o pé, se enrostando o pé. Ela fala, Ryan. Porque os panos começam a ir nela, né? E ela fala assim, Ryan, você lembra que você ficou lembrando, né? Focando do gás? Ele falou, sim, ela. O que tem no etileno, né? Acetileno. Aí ele fala, é um gás muito leve, né? Ele tá sempre nas camadas mais acima. Aí ela fala, pois é, então se a gente tiver abaixo, ele não vai afetar tanto a gente assim. Vamos cavar aqui então, né? Aí ela fala, sabe o que também acontece quando eu tô em situações assim? Eu tento comemorar, né não, Graham? Depois de um grande banquete, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí o Graham, não sei, ela, o que eu não faria, mas a gente faz? Aí ele fala, fumar um charuto. Aí ele puxa o charuto do bolso do cara, né? Que ficou falando, ela já deu a dica, ela fala, gente, o gás tá em cima. A gente tá em cima e a gente tá cavando buraco. Lá, gente, vamos lá, hein? Aí o Graham Peguem minhas dicas! Exato. O Graham joga o charuto pra cima, ele se joga no chão e ela estala o dedo. Porque lá atrás o cara fala, esse charuto, né, o capitão fala, esse charuto é o melhor charuto da galáxia, porque eu comprei não sei aonde, ele acende com o estalar do meu dedo, ele não gasta nada e é o melhor charuto que tem. E eu vou levar ele comigo pra comemorar minha vitória. Exatamente. Quando eles se jogam no chão, porque qual foi o lance? Eles ficaram, vamos repassar, né? Vamos repassar. Eles ficaram cavando buracos com o pé para baixar o nível do chão. Da areia. Pra eles conseguirem, deitados, ficarem abaixo da linha do gás. Isso! Qual o grande lance? O Graham joga o charuto pra cima, a doutora estala o dedo e ainda fala, sabe o que esse gás também é? Extremamente inflamável, né? Inclusive eu te amo, gás, muito obrigado. Muito né? obrigado. Por que qual é o lance? Eles caem no chão, eles se jogam no chão. Ela estala o dedo, o charuto acende e explode todo o gás, matando assim os panos fantasmagóricos do demônio. Que delícia. Pois é, cara. Graças a Deus. E eles se livraram disso, né? O vilão ali do momento, que era o grande problema da noite, né? Que o cara fala, não andei à noite. Por quê? À noite esses fantasmas estão por aí, né, cara? Isso. O vilão aqui é todo o planeta. É. Tá tudo Ele errado. fala, é a água vençam que tá, o planeta. É a água que tá contaminada, é o rio que vocês vão ter que passar. Que é água. Que é água. E assim, vocês não têm nada pra passar, então eu vou dar um barco pra vocês. Cuidado à noite. E tem esses robôs aqui. E tem esses clots esquisitos que também podem atacar vocês, né? Pois é. O inimigo é o planeta, é o Desolation. Exato, é a desolação do próprio planeta. Do próprio Exato. planeta. Pois bem, eles conseguem vencer aí esse inimigo e eles chegam finalmente no ponto ali que eles estavam procurando. E aí reaparece a tenda, né? a Como tenda- quem diz, eu você não sei nem se ela reaparece, ela tá lá já, Ela né? tá Parece lá. que o cara saiu de um lugar e foi pro outro já. Isso. E ali chega a capitã e fala, é isso aí, ganhei, Tá na minha hora. maravilha. Aí o cara fala assim, mas peraí, Você não vai sozinha. você não vai sozinho, porque veja bem, se não fosse meu charuto, vocês não tinham ganhado. Ela mas se eu não tivesse salvo sua vida, você não tinha chegado aqui e não tinha o charuto. Conclusão. É. Um ajudou o outro, não tem quem mereça mais ou menos. Exato. Eles ficam discutindo pra ver quem é merecedor e a doutora ela aponta, ela fala, posso dar uma dica pra vocês? Maravilhosa. E aí eles entram e eles falam, os dois venceram. Os dois chegaram juntos. E o cara fala, Jogos Vorazes Feelings, hein? mas é a lição que... Não, nos Jogos Vorazes é mais... É, um pouco diferente. Mas o grande lance é que, assim, ali a lição que passa é, ao invés de vocês se separarem, ao invés de vocês ficarem vendo as diferenças de vocês e tentar tirar quem é o melhor dali, Isso! vocês têm que ver o que vocês têm em comum e como um ajudou o outro, porque a vitória não é de um só, ela é do grupo, é teamwork. E outra, Stronger Together, ela fala isso. Stronger Together. Essa é a mensagem do episódio inteiro. É Stronger Together, Sim. é trabalho em equipe, é trabalho em grupo. E assim, um ou outro separadamente jamais teriam chegado no final. Ele não chegaria sozinho, ela não chegaria sozinha. É. E talvez os dois juntos também não chegassem sozinhos. A doutora ajudou time eles. Tardes ajudou. O time Tardes, os 4, mais os 2, os 6 juntos chegaram ali. É. Então, nada mais justo do que os 6 atingirem o objetivo. E aí o que o cara fala, olha, no meu campeonato ninguém ganha, eu vou anular isso Não tudo. tem isso, não não. tem duplo ganhador. Aí o cara fala assim, o capitão fala, olha, é o seguinte, se você anular, você fez a gente passar o diabo nesse planeta. Você pode até anular, a gente vai ficar preso aqui.
mas eu vou dar um jeito de sair, eu I vou te will caçar. hunt you down. And I'll kick your ass. Eu né? vou atrás, eu vou te matar. Não, ele ameaça o cara, ele fala, você vai deixar a gente aqui? Eu vou dar um jeito, a gente vai dar um jeito de sair, a gente vai sair, eu vou te caçar, vai ser pior E pra você você. tá ferrado. E aí a menina ameaça também, né? Você vê que o cara, ele é meio colocado contra a parede e ele fala, olha, tudo bem, eu entendo. Ele não é tão resistente no fim. né? Porque você vê que ele não é um cara essencialmente ruim, eu acho. Isso é só o lance dele, é fazer esse torneio. Ele é só o dono da porra toda. Aí ele fala, a menina fala assim, em inglês fica muito maneira essa frase, que ela fala assim, pay the price or pay the price. Olha lá. Tipo, dê o prêmio ou pague o preço. Pague o prêmio ou pague o preço, né, cara? Ou você E dá o prêmio pra gente, ou ou a gente vai atrás a de gente você. não tem alternativa. Porque agora a gente já sabe trabalhar junto, você tá fudido. né? Exatamente. E aí ele fala assim, não, beleza, sem problema. Lindo. Os dois venceram, vocês dividem o prêmio. E você vê que eles acham numa boa. Ele fala, e como era prometido, o vencedor vai ser transportado daqui, então eu vou transportar os dois. E eles falam, não, mas peraí, mas é essa galera aqui? Ele fala, não, essa galera não. Estala o dedo, todo mundo some, ficam só os 4, né? No meio do deserto. E aí toca aquela música do pá, 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 né? Tipo, como assim? Porque eles falam, tá bom, mas cadê a Tardes? Cadê o tal do Monumento Fantasma? Ela fala, não tá aqui, a gente tá presa. Aí a doutora, ela larga toda a esperança, né? Abandone toda a esperança àquele que entra, né? Já era. Ela fala, já era, eu prometi. Que isso? Que já era. Não, a gente vai dar um jeito. Vai dar tudo certo. Então, aí a doutora fala assim, não vai dar, eu prometi pra vocês e todo mundo vai morrer aqui. Aí ela fala, mas quem falou que a gente não vai conseguir ela? Eu falei, em um ciclo solar a gente vai morrer. Não Em adianta. uma rotação a gente já era. Aí eu, não, como assim? A gente chegou aqui, até aqui junto. Vai dar sim. Ela, Aí o não vai dar, Ryan não. fala, a gente espera, né? Não espera, galera. Então não é. Você vê que isso mostra Eles levantam ela, olha que como legal. a doutora, e o doutor por todos os tempos e agora a doutora, como ela precisa do companion. A gente sabe como é um doutor Nossa. sem companion. Temos aí exemplo do nosso querido doutor da guerra, o quão quebrado Não ele dá fica certo. quando ele tá sozinho. Ele não consegue. Nas histórias dele, você vê que ele sempre dava um jeito de arrumar alguém pra ficar com ele. Eventualmente a pessoa morria, né? Porque era uma guerra. E ele ficava extremamente quebrado sem um companion. Porque precisa de um lastro. Reversou. Foi a Reversou ou a Amy? Não foi a Amy. Não fique sozinho. Encontre alguém pra viajar com você. Porque é fundamental que ele tenha alguém. Sim. É impossível, o doutor não se vira. De novo, mensagem do episódio: o doutor não se vira sozinho também. Nem ela, que é a protagonista, que é o grande campeão de tudo da série, se vira sozinha. Ela não consegue, ela precisa desse lastro. Ninguém é uma ilha, bicho. Exato. É isso, sabe? Tipo, essa é a lição. Ela tá super pra baixo e os caras não. Olha que legal, ela já botou isso neles. Vamos lá, gente. Vamos eles lá. devolvem. A gente consegue. Vamos sim. Pois é, que isso, doutora? Vamos sim. E é justamente quando ela abandonou essa esperança e eles estão trazendo de volta pra ela que vem o barulho da Tardes. Porque a Tardes é a esperança. Claro. Né? A gente tem toda essa analogia que inclusive, a Tardes... ela até já foi verde de esperança. É verdade, né, cara? Em um momentinho ali de erro de pigmentação, mas já foi. Sim. Porque o grande lance é esse, né, cara? A gente tem a Tardes sendo colocada como esse pilar de esperança, porque é ela que leva o doutor e a doutora pros lugares, né? É ela que possibilita você abrir toda essa janela pro infinito, né, cara? Claro, gente. E aí você vê que quando a doutora tá falando pra baixo, o barulho começa e a Yas fala, olha, você tá ouvindo esse barulho? Na hora a doutora, meu Deus, é o barulho. Você tá aqui, quebra essa pra mim, funciona. Eu preciso de você. Aí ela usa a Sonic, né, pra meio que alertar a Tardes que ela tá ali. Eu tô aqui. A Tardes estabiliza, ela, na hora ela vem pro papai. Quer dizer, não, vem pra mamãe. E ela chega, e essa cena é muito bonitinha, que ela chega na Tardes assim e fala, eu te amo. Ela fala, cara. Ela fala, eu te amo, que bom que você tá aqui. E ela começa a ver, e a gente sabe que essa Tardes tá diferente, né, por fora e por dentro. E a gente tem os detalhes, por exemplo... Meu monumento fantasma lindo, ela fala. A placa, né, a janela mudou um pouquinho, mas o que muda mais, né, além do tom, que tá um azul um pouquinho diferente, a placa que por muito tempo foi branca com letras pretas, tá pretinha. Agora tá preta e diferente das outras versões, tá metalizado. A placa tá de metal agora. É diferente. Né? Preta com letras brancas, e ela fala, nossa, você deu uma mudada, você se recalchutou, você deu uma tunada na versão da dublagem. Isso. E um detalhezinho que muita gente, a gente deixou passar e eu não reparei. Quase ninguém tinha notado até então. A gente sempre tem essa placa, que é assim, a porta, né, no meio, e a maçanetinha, né, o puxador da placa é virado para divisão entre as portas. Isso. Ela abre da direita para a esquerda. Isso. Nessa de agora, o puxador tá do lado esquerdo, então ela abre da esquerda para a direita. E aí a doutora fala assim, ela não abre, na verdade, porque ela fala assim... Eu perdi a chave. Desculpa, eu tô sem a chave. E na hora, ela abre. Tardes abre. Ela abre. A Tardes abre pra ela doutora. Ela fala, tá bom, eu tô aqui pra você, né? Tá e bom. ela fala assim, É só gente... entrar.
Gente, essa é minha nave, vambora, todo mundo. Mas aí o questionamento do Companion. Que maravilhoso! Eu tava esperando esse momento. Aquele momento. Gente, mas ela é pequena. Você quer que todo mundo caiba aí? A doutora, quero. Mas será que vai caber? Vai, vocês querem ver? Querem ver? Aí quando ela vai entrar Vocês lá, querem ver? só pra lembrar, só uma coisinha, eu deixei me bagunçado, então não repara a bagunça. O repara a bagunça, que é o que eu falo pra todo mundo que chega na minha casa, sim. Pois é o padrão, né, cara? Não repara a bagunça. Quando ela entra, você vê que aí o deslumbre que todo mundo tava tendo dela ter aparecido, vem na doutora, ela fala... E aí a frase, cara, eu adoro essa frase. Que a frase normalmente You decorated, haven't you? I don't like it. Redecorated. Você redecorou, não redecorou? Eu não gostei. Porque é uma coisa que o segundo doutor falou pro terceiro, o 10º falou pro 11º. Sempre tem essa brincadeira entre os doutores de, você redecorou, não gostei. Quando essa doutora entra na tarde e vê ela completamente diferente, ela fala, você redecorou. Eu gostei muito. Eu adorei, porque né, aí a gente tem finalmente a revelação de como é a TARDIS, né, cara? Uhul! Eu vou te falar, eu não tava esperando isso, né? A gente teve toda uma constatação sobre como vai ser, a gente gravou aquele podcast com o Bolsa Nerd. Com certeza! Assim que a Jodie foi anunciada, né? Isso! Afinal, como vai ser esse novo interior da TARDIS? Gente, foram meses e meses de teorias e fotos retiradas do Pinterest. Pra todo mundo querendo como eu quero que a TARDIS seja. Todo mundo tinha uma expectativa. Vamos abrir esse espacinho. Thaís, como era, em uma forma bem rápida, como era a sua TARDIS dos sonhos para essa doutora? Completamente diferente. Sim, completamente diferente. Como? Eu achei que ela ia ser mais clara porque o Capaldi tinha uma TARDIS mais escura. Luz de restaurante francês. Luz de restaurante francês. Nas palavras do primeiro doutor. E o primeiro doutor falou que não precisa disso, né? Isso aqui é a maior nave de todo o espaço-tempo. Ela não é um restaurante. A TARDIS do primeiro doutor e de toda a série clássica era clara, era toda iluminada. Não, por muito tempo, sim. Né? Era o sétimo a TARDIS mudou isso. Branquinha. A TARDIS Vanish. Com as coisas redondas e muito clara, muita luz. Particularmente muita eu luz. gosto bastante. Tipo, acende a luz de 60 watts, não sei o nome dos watts, gente, mas é aquela luz clara pra caralho. E assim, eu achei que a TARDIS da Jodie ia ser super clara, ela ia ser mais minimalista, assim, tipo... Como era na série clássica, Isso, né? Bem clean. Achei que ia ter uns toques meio azul bebê, porque ela tinha o azul da roupa, né? Aquele lilás clarinho, né? Da calça dela e tal. Inclusive, né, a gente assistiu lá no cinema, né? Que ela fala que ela queria usar vários tons de azul nas coisas. Então, achei que essa TARDIS ia ter tons de azul, porque é azul TARDIS também. E eu achei que ela ia ser muito mais... Eu achei que ela ia ter sofazinhos pros companions, mais confortável, Você pensou numa assim. TARDIS mais... casa, né? Uma TARDIS mais próxima do que foi a última TARDIS do 7º e a primeira do 8º, né? Algo nesse sentido. Uma TARDIS, não um castelo, mas uma casa. Eu achei que ele ia ser super, super clean. Eu da minha parte, eu tava esperando uma coisa mais cyberpunk, assim, tipo... Mas não desse jeito que tá. Eu queria uma coisa meio metal polido. Seguindo... Mais ou menos, a gente sabe que né, tem uns cristais agora que lembram muito os cristais que ela usou na Sonic, né? Isso. Mas eu queria alguma laranja, coisa amarelo, mais né? próxima do ferro da Sonic. Tipo, eu imaginava uma coisa... O ferro de laço de chefe. É porque assim, a gente vê que as estruturas ali lembram um pouco uma coisa mais industrial. Né? Eu gostei da parte industrial. Ali quando ela entra, antes de mostrar o painel, as coisas meio redondas, meio losangos, assim. Eu tava querendo uma TARDIS assim, clara, e de um metal bem brilhante, assim, cromado. Sabe o jeito que os anos 50 viu o futuro, em que tudo era cromado? Sim. Eu queria, assim, uma TARDIS toda cromada. Uma TARDIS próxima ao que seria a TARDIS dos anos 90, se a série não tivesse parado. Isso, em que a torre central é que segura o painel e não tem nada no chão, e ela é toda cromadona. Eu gosto do painel que flutua. Eu queria uma coisa assim. E é completamente diferente. Ela é parte industrial. Né? Você vê que ela tem muito ferro nas paredes. O chão é de aço, né? E você vê que tem essas estruturas, essas vigas, que lembram muito as do 8º Doutor, né? Ali no filme, né? Porém, você vê que tem esses cristais tomando conta do metal. Parece... A estrutura sabe o que parece? Como é que chama? A nave, né? Então, a nave da nave. Exatamente. Sabe o que parece? Que assim, a TARDIS, ela era toda desse metal industrial, né? Essa coisa bem fumaça, bem revolução industrial mesmo. Isso! E o cristal foi por cima, tomou conta e invadiu o ferro. Tanto que nessas pernonas, nessas vigas, a gente vê o ferro tentando sair um pouquinho daquele cristal. Isso, né? Tem estruturas de ferro em cima do cristal. Bem escura, né? Super escura. Legal, bonita, diferente do que eu tava esperando, assim. Diferente do que eu tava esperando. Não era bem o que eu queria,
Mas eu entendo também que é a mudança, a gente estranha um pouquinho, mas eu acho que daqui a um episódio a gente já tá acostumando. Mas vamos falar da parte boa, que é o painel. Cheio de tralha. Muito legal. Eu amei que tem uma ampulhetinha. Que é super o que ela bonitinha. usa pra dar ignição, né? Muito legal. Tem um pedal. Tem um pedal. Que dá a partida e cospe o biscoito. Tem bolachinha na tarde. Tem biscoitinho na tarde. Olha lá. Olha aí. São Paulo e Rio aqui. Tudo bem. O espaço tem bolachinha. Tem cookies. Pronto. Olha lá. Olha aí. Pronto, resolveu. Então, mas e tem tem uma aquela coisa... tardezinha pequenininha Então, girando. essa tarde está provando mais do que nunca que a tarde nada mais é do que um táxi espaço-temporal. Com certeza, Por quê? sempre Sabe foi. aqueles táxis que tem sempre miniaturas de táxizinhos no painel? É isso. No painel da tarde agora tem uma mini tarde. Isso. Que é uma redundância de tardes, Muito cara. maravilhoso. Só que esse BBC falando assim, gente, ó, tem memorabilia pra comprar, hein? Com Não vai certeza, esquecer, não, hein? com certeza. Tá e, certo, cara, BBC. A gente painel compra a BBC. Ali, o comando, né, ali, o painel de controle, eu gostei bastante. Eu gostei. Eu gostei mais do que... Os cristais me incomodaram um pouquinho, mas questão de costume. Eu Semana que vem eu já tô particularmente não gostei, mas o efeito geral tá bonito até. Então, eu só espero que a iluminação não fique super dark. Eu não acho que você não tenha gostado, eu acho que é só a estranheza. Isso. Porque é muito diferente do que a gente já viu. Vou além, é o console, né, é a sala de comando mais alien de todas. Bem mais alienígena. Sim. Não, eu gostei. De novo, questão de costume, totalmente diferente do que eu tava imaginando, mas legal, é bacana. Na real, o que me importa de Sabe verdade... o que eu queria ver? Mais salas. Então, nossa, que sim, olha que era lá, isso que eu ia falar. Olha lá. O que importa de verdade não é nem só a sala de controle. A sala de controle a gente vê sempre. O que eu quero ver é mais a tarde. Eu quero ver onde os companheiros dormem. Cadê a piscina? Eu quero ver a biblioteca da tarde. Piscina. Eu quero ver toda a piscina. Eu quero ver um guarda-roupa. Eu quero ver a cozinha. A gente tinha cozinha na tarde do primeiro. Né, Lembra onde eles faziam a comida com aquele negócio que era um negócio de virar uma comida? Isso. Eu quero ver a televisão, um espaço temporal que vê Beatles. Eu quero ver tudo isso. Porque tá lá, em algum lugar. O Tibnon, ele é tão fã da série, então, cara, se prova aí mostrando que tem mais tarde do que Mostre só... A tarde é maior outros por dentro. Gente. Mostre o maior por dentro. Pois é, não adianta nada você mostrar uma sala. Quando a gente tá em casa, tem vários Não, cômodos. mas não sei se é um kitnet. Não, Esse é o ponto. mas a então... tarde não é um kitnet, a tarde é uma mansão. A mansão das mansões. Exatamente, gente. Pois tem que começar a trabalhar com esse conceito. Inclusive, isso também é questionado porque o Graham fala, nossa, como você faz toda essa tralha caber dentro de uma cabininha? Ela fala, engenharia... né, de dimensões. Isso. E aí a Yas fala, mas dá pra engenhar a dimensão? Ela falou, olha, vocês não conseguem. A gente consegue. Aí o Ryan, posso apertar esse botão? Ela fala, não. Não. Sai. Na dublagem tem minha. uma coisa curiosa, porque no original ela fala assim, é engenharia dimensional. Na dublagem ela fala assim, é engenharia dimensional de Gallifrey. Né? Ela não fala isso no original. Ela não fala em nenhum momento o nome Gallifrey. Apesar de ser aí uma coisa que tá implícita. Óbvio que é engenharia de Gallifrey. Então, mas vamos supor que mais pra frente alguém fala Gallifrey. E aí... Em tese, os companheiros já ouviram isso na dublage. Mas no original não ouviram. Tudo bem, eu acho tudo que bem. Isso é um detalhinho, eu achei mais bacana. Um detalhinho assim, mostra que a equipe que traduziu sabe as coisas da série, né? Tem Gallifrey, é de Gallifrey mesmo a tecnologia. E tudo bem. Tá bacana, não quebrou nada. Legal. E aí, é legal que a Yasmin fala, então você vai poder levar a gente pra casa nessa coisa? Você duvidou que eu ia levar vocês? Não, você que tava duvidando lá. Eu? Eu nunca duvidei, você tá maluca. Eu não. Nunca nem vi, nunca critiquei. Eu nunca critiquei. Eu tinha total e completa fé e confiança de que isso ia acontecer. Você tá maluca, né? Ela brinca com o companheiro. Muito bonitinho. Legal. E aí é isso, cara. Ela pega da ignição e acaba o episódio, cara. E aí a gente tem, né, o final. Maravilhoso. Adorei. Não, antes tem o Next Time ali com... Isso, temos seguindo, o Next Time. Né, seguindo a regra quase que velada que a série tem, né? Primeiro episódio no presente, segundo episódio no futuro, terceiro episódio no passado. Isso, então vamos aí pro passado. Alabama, 1955. 55 mesmo? 1955, né? Que ela fala que ela vê o jornal. Exato, onde a gente vai conhecer a Rosa Parks. Rosa Parks, né? Então a gente tem aí... Finalmente o episódio da Rosa Parks que a gente tá falando, desde as gravações lá atrás, a BBC não confirmava. Confirmou agora, né? Ultimamente. Acho que foi ontem ou anteontem. A gente postou no Twitter que realmente é o episódio da Rosa Parks, é o terceiro episódio. É um episódio que vai falar sobre questão racial. E a Yasmin já mostrou ali, a Rosa Parks não acredita, né? Ela tá super feliz. Agora, eu vou levantar uma bola aqui. A doutora vai parar nos anos 50 errado. Ela não vai intencional. Ela vai pra tentar levar eles pra casa. Eu também acho. E, ops, Com parei certeza. no lugar. Parei no país errado.
no tempo errado. Mas pelo menos é na Terra, gente, né? Eu acho que não vai ser intencional também, não. Porque ela poderia ter levado... A não ser que role um diálogo antes, tipo, vocês querem dar uma voltinha antes de ir pra casa? Sei lá. Talvez, mas eu acho que vai ser mais engraçado se ela errar. Eu queria Até também. porque a gente falou que o doutor, ele dirige bem, né? Porque ele é mulher, que ele vai dirigir mal. Mas a verdade é que homem ou mulher... É o doutor. A doutora não sabe pilotar direito nunca. Né? Ainda é o doutor, Exatamente. né, gente? Não tem o que fazer. Então tem mas que muito pilotar legal, errado eu tô com umas expectativas altésimas pra esse episódio, incluindo mais protagonismo aí da Yas, né? Que tá todo mundo ficou falando. Meio abafado. A gente tem, né? Esse episódio foi mais sobre o Ryan e o Graham, né? Os dois primeiros episódios. Foi um episódio sobre confiança, então tinha a ver ter eles dois. Sim. Agora, nesse próximo também, imagino que vai ser uma levantada de bola mais pra Yas. A gente precisa dar mais foco pra Yasmin. O pessoal tá reclamando já. E eu quero ver mais a Yasmin. Ela é uma fofinha. Eu amo a Yasmin, maravilhosa. Uhum. E, cara, quero ver a doutora pela primeira vez interagindo no passado. Como vai ser isso? Sim. E quero ver como eles vão aí se endereçar a o problema racial, todo o grande lance. Claro, maravilhoso. Que a gente tem certeza que vai ser o foco do episódio, né? Não e a gente vê que também ela tá com outra camiseta. Sim, outra cor de camiseta. Será que a gente vai poder ver... Onde ela conseguiu essa camiseta, então? Na Tardes? Né? Será que a gente vai poder ver aí um armário na Tardes? Ai, queria muito. Queria pra caramba. Eu quero ver a sala de trocar nossas de roupa. Expectativas, gente. A maior expectativa que eu tenho é ver o armário da Tardes e a cozinha. Com certeza. Pois bem, já estamos aí levantando expectativas pro próximo episódio, mas ainda temos aquele momento de dar nossas notas de Hartnell Whittaker para The Ghost Monument, esse episódio aí que tava esperando ser um episódio ok de começo de temporada e adorei. Não vou adiantar minha nota, mas Thaís, minha querida esposa, por favor, diga sua nota aí. Hartnell Whittaker para The Ghost Monument e por quê? Eu vou manter a nota da semana passada, eu vou dar um Capaldi, uma nota 12 então, aí 12 de 13, porque, cara, de verdade, eu acho que com The Woman Who Felt Worth, a gente tava com a expectativa altíssima. E aí, tipo, quando chegou o segundo episódio, eu não tava com expectativa, eu tava tipo, vai ser só mais um episódio. Começo de temporada, né? E, gente, me surpreendeu demais, eu adorei o episódio. Aula de roteiro total, tá incrível, assim. Essa coisa da motivação dos personagens, da construção dos personagens, entendeu? Eu achei fantástico, fabuloso, fenomenal. Mostrou o valor do trabalho em equipe muito bem. Tá todo mundo muito bem posicionado. Diálogos legais, gadgets legais, tudo legal, tudo maravilhoso. E vamos voltar a falar da cinematografia, que a gente não falou aqui durante, né, o review, mas assim, de novo esses planos amplos bonitos pra caramba. Isso foi filmado na África do Sul. Então, inclusive que lugar lindo. Nos créditos tem nos créditos. É lindo, é bonito pra caramba. As cores estão mais claras, eu acho, né? Eu acho que a Era Moffat, de novo, a gente já falou, era muito saturado. Aqui a gente tem uma cor mais... depende da época, o começo era mais... natural. E natural é legal, tá bacana, tá bonito. As locações que o Tiburão escolheu são... Nossa, ajudam demais na cinematografia, essa é a real. Não é só a cinematografia, são tudo, né? São as trabalho locações. Em equipe. São as locações, o trabalho em equipe tá lindíssimo. Destaque pra cena lá no começo da Jory na nave do cara, esse balanço, tem uma cena sem corte que a câmera pega ali, dá a volta, tá muito bacana, tá muito bonito. Pra mim, tem que ser um Capaldi. Amo, beijos, é isso. Fred Pavão, sua nota pra The Ghost Monument. Novamente, aí é uma coisa que acaba acontecendo, né? A gente repete a nossa nota, porque sim, não vou dar um Whittaker porque eu tô guardando pra um episódio que exploda meu cérebro. Esse, ele explodiu, mas não estourou meu crânio ainda. Sim. Mas eu adorei esse episódio, é um 12, é um Capaldi, 12 de 13, porque foi tudo isso que a Thaís falou, né? As lições desse episódio foram muito bacanas, né? Todas passadas foram muito bacanas. Ela tem esse elemento, eu gosto muito disso, né? Eu sou um cara que joga muito videogame, né? A gente hoje em dia tem muito esse trend de coisas que se passam no futuro, mas que é tudo, que tem muita tecnologia, mas é tudo meio quebrado, né? A gente tem exemplo aí, por exemplo, Fallout, né? Que tem muito isso. Tenho jogado muito Horizon agora, que mexe um pouco com isso também, né? Que é um mundo devastado, cheio de tecnologia. E esse episódio é justamente isso, né, cara? Sim. A gente vê assim, ali tinha vida, ali já foi um lugar maneiro, mas hoje ele só é o que sobrou, é só a desolação. Eu gosto muito desse setting. Esse setting é muito confortável pra mim. A gente teve revelações nesse episódio, né? A gente teve a abertura, que é uma coisa tão simples. Ai, gente, mas que a gente tava esperando. Sim. O primeiro episódio com a abertura é muito bacana. A gente teve a primeira vez que a Tardes apareceu nova por fora e por dentro. Sim. Né? Então, assim, a gente já teve... Episodiaço. Toda essa confirmação, né, dos Stenza sendo vilões que vão se perpetuar pelo menos por essa temporada. Foi legal então, também. Então, assim, cara, é legal ver como tá tudo amarradinho. É legal ver como
Doctor Who continua sendo Doctor Who, mesmo sendo diferente, né? Essa é a mágica da coisa. Isso é que é legal. É diferente, mas é igual, né? É maravilhoso. Então, assim, um episódio que eu não tenho questionamento, não tenho nada que deponha contra. Não é um 13, não é o melhor episódio de todos, então estou guardando minha Whittaker, que é meu curador e É só um Valiardes. episódio da semana, mas um muito ótimo episódio bom. da semana. Isso. 12 de 13, nossa média fica aí um Capaldi, tal qual semana passada. Vamos Arrasou. torcer para que a temporada se mantenha Claro. com essa média tão alta. Eu estou com esperanças de que sim. Com certeza. Com certeza também queremos, como sempre, as opiniões de vocês, os reviews de vocês de Hartnell Sim. a Whittaker para esse episódio que, na nossa opinião, foi tão maravilhoso. Para isso, você precisa do nosso caminho, que é o e-mail que você tem que mandar pra gente, que é o... podcast@drrubrasil.com.br. Se você quiser seguir a gente ali nas nossas redes sociais, como o caso do Facebook, você vai em... facebook.com/drrubrasil. O pássaro que está ali em desolação, tadinho, sofrendo com 3 Ixi, sóis. já que morreu, né? Que é o Twitter. Não morreu, ele está vivo, viu? Oh, meu Porque Deus. o Twitter, ele é um imortal. Né? Diferente do Facebook. O Twitter do Dr. Who Brasil é o... twitter.com/drrubrasil. Se você é um cara que gosta de fotos, gosta de ver coisas que estão acontecendo no momento, o seu lugar é o Instagram. Para você seguir a gente no Instagram, é só lá em instagram.com/drrubrasil. Se você quer fazer amizades ou manter amizades, se você quer discutir sobre o episódio depois aí da regra das 72 horas, seu lugar é o nosso grupo do Telegram. Para isso é fácil, é só você entrar em t.me/drrubrasil. Lá você tem várias pessoas legais para ficar batendo papo sobre essa série que a gente tanto ama e de outros assuntos também, porque Doctor Who é só desculpa para juntar essa galera. Com certeza. Pois bem, uma coisa também é uma certeza, é que agora os episódios eles estão facinho pra gente aí no nosso querido Crackle. E para você assinar é simples, você entra lá em crackle.com.br e você assina lá, vê qual é o pacote que você pode, qual é o melhor para você. Assina, é muito bacana, que tem um demand toda semana, o episódio aí todos os domingos, com o nosso podcast na segunda-feira. Isso aí. E esse podcast, ele está indo ao ar, né, como a gente falou, patrocinado pelos nossos amigos do Crackle. Mas também ele tem a forte mão, né, nosso trabalho em equipe, dos nossos apoiadores do Apoia-se. Com certeza. Quem são eles, Thaís? Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Matheus Belo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca e Débora Ruiz Silva. Pois é com esse teamwork todo, é com todos esses nossos amigos, esses nossos companions, que a gente mantém aí o nosso site em pé direitinho, né, com esse servidor que não cai mais. Melhor exemplo de trabalho em equipe, Continuamos tendo altas taxas aí de ouvintes, tivemos aí uns 2.000 e poucas pessoas ouvindo Nossa, foi do primeiro episódio, né, The estouro. Woman Felt Worse, e Sim. o site ficou ali lisinho, sem cair, sem nada. Isso foi graças aos nossos apoiadores, Sim. cara. Por conta deles agora a gente também Tô tem tão 2 feliz. podcasts por semana, tem tudo isso. Se você quiser fazer parte desse time Tardes aqui da nossa sala de comando da Tardes, é facinho, é só você ir em apoia.se/Dr. Who Brasil. Lá tem toda a tabela, né, de apoio que você pode fazer. Você escolhe o quanto é confortável para você e se os corações mandarem, você se torna nosso apoiador. Lembrando que todo o conteúdo do site, né, incluindo o da BRCast, sempre foi, sempre será e é gratuito. Com certeza. E você não ajuda só com grana, só monetariamente, você pode ajudar com o seu compartilhamento, Tem várias formas, como a gente sim. fala. Porque hoje em dia nós estamos aí em plataformas maravilhosas, como é o caso do Spotify. Talvez você Sim. esteja ouvindo pelo Spotify. É verdade. Ou seja, está cada vez mais fácil Que legal. compartilhar o DWRcast. Se você tem aí amigos que estão vendo com você, compartilhe esse DWRcast pelo Spotify ou, enfim, pelo meio que você quiser, para os seus amigos, para poder aí aumentar os nossos ouvintes, a gente ter cada vez mais gente para aumentar a relevância do Doctor Who no Brasil, cara. Isso é Com bacana, a BBC tá certeza. vendo isso. Ô, se tá. Sim, Tá altamente- de olho. Pois é, e se você não usa tão Spotify assim, mas é um cara que gosta de feeds, né? Tem o nosso feed do iTunes que você pode assinar aí, se você for um usuário da Apple, né? Você vai lá, você assina, você deixa suas 5 estrelinhas e um comentário para aumentar nossa relevância lá no iTunes, para o pessoal poder ver o DWRcast em destaque lá. Isso é muito bacana. Se você é do Android, o lugar para você é o nosso feed geral. Assine no seu agregador de escolha e tem o podcast na hora que ele sair. É na hora Fresquinho do instantâneo. forno. Exatamente. Thaís, segunda-feira, esse dia que está... Muita gente não gosta, né? Porque esse é um dia que meio segunda-feira. brocochô, mas é um dia feliz, porque agora tem DWRcast. Sim. Pois bem, sexta-feira também é um dia muito feliz, não porque sextou,
Não porque Sextou. tá começando a semana. Hashtag sextou. Também é por conta disso, mas também é por conta de também ter da BRCast. Por conta da hashtag Podcast Friday. Exatamente. Onde, nessa sexta-feira, teremos aí a volta do nosso review da série clássica. Estaremos voltando ali para o segundo time Tardes, né? Temos ali o primeiro doutor, Bárbara, Ian e a nossa querida menina Vicky. Que tão bonitinha. Em qual episódio, Thaís? Do Web Planet. Sim, finalmente iremos ver nossos amigos Zarbi, Não acredito que chegamos até aqui. Pois é, cara. Então vocês estão ouvindo a gente aí. Sexta-feira temos um encontro marcado aqui pra voltar pros anos 60. Ai, que pra delícia. poder revisar esse arcão muito bacana que é do Web Planet. Uhul. Né? Veja o episódio até lá. Seja aqui na sexta-feira. Foi bom estar com vocês hoje. Com certeza. Até lá. Falou. Aquele abraço. Falou, tchau, tchau.